Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, que pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? Roda a vinheta. Bom, pessoal, e antes de mais nada, queria destacar, como sempre, aqui os nossos apoiadores, começando pela Quicoxinhas da Ana, que fornece aqui esses salgados maravilhosos pra gente. A Ana, ela agora tá no iFood, se você quer comer alguma coisa, é só chamar a Ana lá, que ela é embaçada na cozinha. A Ana eu não sei dizer o que ela não sabe fazer. Então é só chamar ela lá, segue ela no Instagram, tá aqui o @ dela. É só seguir e começar a pedir que o negócio é bom, beleza? Abraço, Ana. Outro apoiador aí que a gente quer destacar é o pessoal da Tecno Studio, o pessoal da Tecno Studio aqui do Jardim Remberg. Eles mexem com tecnologia aí, mexem com computadores. Você tem aquela maquininha cansada na sua casa, que você quer tacar fogo, jogar pela janela e nas Casas Bahia comprar outra 72 vezes. Não vai não. Fala com o pessoal da Tecno Studio lá, com ele e com o Rafa, tá aqui o contato deles. Eles vão analisar a sua máquina, ver se tem condição de fazer um upgrade. E se tiver, vão fazer no precinho. E se precisar montar, eles montam. Precisar de site, eles fazem. Se precisar de design gráfico e digital, também fazem. Os caras são embaçados. Os episódios são editados aqui com uma máquina que estava encostada num canto. E os caras deram um trato pra gente e tá voando. Então, os caras são bons. Outro apoiador aí que a gente quer destacar é a ESX2 Contabilidade, do nosso amigo Ed Serafim. Lá eles são especialistas em Simples Nacional, fazem abertura de microempresa, MEI, ME, limitada, assessoria contábil e fiscal, fazem imposto de renda. Quem não entregou imposto de renda vai ter que pagar multa agora, porque já passou o prazo. Mas o Ed, ele dá um talento lá e deixa o negócio certinho. Tá aqui o contato dele, chama lá se precisar de algum desses serviços. ESX2 Contabilidade. É isso aí. Bom, pessoal, e o nosso convidado de hoje, ele é frontman da Panchos House Burger. Frontman pegou, né? Pegou, gostei. Ricardo Pancho, seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, eu agradeço o convite. Legal pra caramba. Uma honra ter você aqui. Não, imagina. Você é recorrente aqui no Já Podcast, quando a gente fala de representatividade do Grajaú, de coisa boa dentro do Grajaú, Panchos é referência aqui. Acho que você deve estar aí acho que tem que pagar até um patrocínio aí. Porque, né? Uma ajudinha. Porque não é uma vez nem duas que a gente fala aqui, porque Panchos é Panchos, né? Obrigado por me receber na sua casa, né? Isso já é uma honra total. Obrigado por me lembrar, assim, eu vi, por exemplo, do Clube do Berro, né? Uhum. Eles falaram de mim e tal, sou muito fã deles, falaram que tudo que eles falaram é verdade, tem um quadrinho deles lá, tem música deles no playlist e tudo mais. É muito legal ter um trabalho assim aqui, né? Do Grajaú, sobre o Grajaú. Para o Grajaú, né? Para o Grajaú. Não, para o Grajaú acho que é muito pouco. Acho que pode ser uma projeção maior, assim. Mas é legal ser no Grajaú, do Grajaú, com a galera do Grajaú. Não que isso limite, né? Mas enfim. Mas enfim, aquela pergunta fatídica. E aí, já pode? Acho que já pode, né? Já podcast. Tô devagar. Eu também, ó. Tô dando uma maneirada, porque trabalhar com comida é tenso. Porra, eu fico imaginando, cara. Tenso, porque você faz muito amigo que tem restaurante, que faz cerveja, e aí, mano, e você só te chama pra beber. Aí tem não, os vídeos não é tanto não, cara. Não. Porque ainda tem um controle, putz, eu vou comer hambúrguer aqui e tal, maneiro, mas assim, o problema é os amigos. Só me chamam pra beber. Porra. E comer. Aí assim, um amigo tem restaurante, ela tá, putz, mano, montei uma pizza nova aqui, vem aqui experimentar. Não vai pra ver, fica bravo ainda. Aí já viu, né? Aí fica difícil controlar isso. É difícil controlar. Mas vamos lá. E eu gosto também, não é só isso não, eu gosto. Como é que é? Quem trabalha com o que gosta, não trabalha nem um dia na vida. É um pouquinho exagero, né? É romantizar, mas ajuda, né? Que é uma beleza. Eu vou começar aqui como a gente começa sempre, né? Você é cria do Grajaú. Nascido e criado. E com essa ótica de crescer na quebrada, como é que foi a sua infância? O que a quebrada formou em você? Putz,
Cara, sabe que eu só fui pensar nisso ouvindo os episódios daqui, assim, mas... Sério? Que eu Fez a lição de casa. Acho que se me perguntassem de bate pronto, assim, eu teria dificuldade pra responder. Mas eu... Cara, eu adoro, eu gosto muito da minha formação, do meu crescimento. Putz, o meu bairro, hoje em dia a rua é uma avenida, né? Mas na minha época eu jogava bola na rua. Eu joguei muita bola na rua, ali na avenida, correndo, vem carro, para, todo mundo pausa, passa o carro, continua jogando e tal. Ralei muito o dedo no chão, eu brinquei muito ali. Nisso foi muito bom. Assim, conheci muitas pessoas, tenho amigos da época. Que região daqui do Grajaú que era? Ali é no Parque São José, perto do Esther Garcia. Ah, sei. A mãe do Criolo, por exemplo, foi minha professora na escola. O meu irmão conviveu com ele. Ela é onipresente, né? Ela é meio onipresente. Assim. Então eu sou daquela meiuca ali, andei muito de bicicleta e tal, mas é inegável, é o Grajaú. Pra quem tá aqui dessa época sabe, eu também, já tava brincando de bola na rua, aí teve tiroteio, saí correndo. Tem essas mazelas... que infelizmente tem num bairro periférico, mas no geral, assim, eu adoro. Soltei muito pipa na laje, minha casa era no alto, assim, no topo da colina, privilegiado, né? Hein? E aí eu adoro, soltei muito pipa, adorava pipa, já fui atropelado por uma moto com pipa na mão, então, assim, pra mim nisso foi muito bom. Ao mesmo tempo também a relação com a escola, então o pessoal fala muito sobre educação pública, mas... eu não tive a melhor formação escolar do mundo, mas eu tive excelentes professores. Meus melhores amigos são os amigos da época de escola ainda, então eu adorava ir para a escola por causa dos meus amigos, por exemplo. Então, para mim, o crescimento no bairro foi excelente. Você estudava no Esther? Estudei no Esther a vida inteira. Assim, eu não estudei a quarta série, foi aquele momento de transição que o primário ia para outra escola. Aí eu fui pro pastor. Tá. Mas em seguida eu voltei pro Esther e estudei lá minha vida inteira. Sim, foi excelente. Eu tive excelentes professores. Tipo, boa parte da minha formação pessoal tem uma ligação forte com o Esther, com os professores, com meus amigos que são de lá e tudo mais. E aí com essa acho que o Grajaú a gente tem que respeitar as outras quebradas, né? Mas acho que o Grajaú tem um negócio diferenciado, tem ali sem querer romantizar essas mazelas, né, que a gente tem aqui. Mas eu acho que tem um quê diferente aqui no Grajaú, né? Putz, eu adoro o senso de comunidade. Assim, hoje se perdeu muito, né? Sobre essa questão, por exemplo, do vizinho. Mas essa coisa de tipo, nossa, minha vizinha me ajudou a me criar. Eu também dividi a parede com a minha tia, né? Com meus tios, na verdade, não só com a minha tia. Com os meus tios, e eles foram quase meus pais também. Não porque não tinha pai, mas porque eu tava ali sempre, então tava super junto. Essa coisa de brincar muito de bola na rua, a relação do bairro, de você conhecer tudo e tal. Eu acho isso incrível, esse senso de coletividade, assim, que acho que hoje a gente perdeu um pouco. Inclusive aqui, né? Acho que, inclusive, assim, eu acho que menos aqui. Ainda sim, ainda menos. Assim, acho que menos aqui no bairro a gente perdeu isso do que em regiões mais centrais, por exemplo. E eu acho que existe ainda essa questão coletiva de, tipo, apoiar muito e tal. E acho que a polícia até mostrou... A gente sentiu muito isso, né? Sim. Tipo, uma galera que... Nossa, uma hamburgueria, mas não é uma hamburgueria da minha quebrada. Exato. É uma galera da minha quebrada, é uma artista, né? da minha quebrada. Isso tá muito forte, assim. E eu acho isso incrível. Porque aí a gente volta, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, e a gente destaca sempre isso aqui, né? Tem muita gente que... Em determinado momento, você perguntava onde é que você mora. Aí a pessoa pensava, quer saber? Mora em Interlagos. Então, teve muito isso. Eu lembro da comunidade no Orkut. Mora no Grajaú, mas eu que moro em Interlagos. E, cara, essa história, com todo mundo que eu converso, tem essa história pra contar. Porque tinha um pouco dessa projeção do tipo, como o Grajaú era visto. Putz, o Grajaú é o fundão da Zona Sul. Nem é, o sistema tem mais sistema que é o Parelheiros e tal. Mas ele é o fundão do Grajaú. E aí, cara, tinha uma coisa que a Regiane falava que era assim, era ruim. Enquanto você pesquisava no Google Grajaú, o que aparecia era tipo índice de violência, coisas de violência e tudo mais. Só aparecia no Aqui Agora, fora, Gil Gomes, isso, fora os preconceitos que, assim, eu senti isso. Onde você mora? Mora no Grajaú. Nossa, lá, né? Lá é feio, não sei o quê.
Só que é o que você falou, é a minha quebrada. Eu tenho uma relação diferente. Eu posso falar mal. Eu posso falar mal. E aí é difícil falar mal, pra você não fala. Não vem não. Então, pra mim, isso foi... assim, é algo... A única coisa que eu acho que me incomoda no Grajaú é o trânsito. Nossa, isso aí, essa Belmira Marinho... O trânsito no Grajaú ela é conhecida mundialmente, né? É absurdo, assim, mas... O senso Mas de comunidade... é um momento de reflexão estar na Belmira Marinho, né? Dá pra você Sim. pensar na sua vida inteirinha, né? Não, eu falo que eu cultivo ódio na Belmira Marinho. Tá certo. Caralho, mas eu tenho uma relação interessante com o bairro, assim. Pra mim foi muito importante, assim. Hoje em dia eu acabei de me mudar do Grajaú, mas foi muito mais pra estar mais perto da Punch, não foi pra tão distante, do que um problema grande com o bairro. Na verdade, o meu grande problema era o trânsito mesmo, assim. Fora isso, assim, eu tenho uma relação legal. Mas ainda tenho essa relação de vir pra cá, estar muito próximo dos amigos, né? Como eu falei, meus melhores amigos são amigos da época de escola ainda. Então é uma galera que é do bairro, com quem eu convivo. Então eu venho muito pra cá ainda, tal. Apesar que eu também não tô distante, dá pra vir a pé, pô. Ali no satélite, perto do Fonfinfã. E... Abraço, Tati, Wagner, Fonfinfã. Olá, vizinhos. E você sabe que eles estão mudando pro Grajaú, né? Sério? Não, nada, brincadeira, mas eles vivem aqui, cara. Eles vivem no Grajaú. Às vezes eu tô andando assim, esbarro com a Tati e com o Wagner aqui no Grajaú. Não, bacana, porque tem muito a agregar mesmo, assim. Sim. Então, sei lá, tem as coisas da Ecoativa, tem o Café da Ilha, por exemplo, que é legal pra caramba. Então, tem bastante coisa. Pra mim, a relação com o bairro ela é muito positiva, assim. Eu vejo a galera falando sobre isso, sobre a questão da violência e tal, tudo mais, né? Que é um preconceito que a gente ainda escuta ainda. Mas na minha taxa de convívio, isso foi o menos importante. E uma coisa que eu vejo, assim, que eu acho bastante curiosa, é porque eu tenho... Vou fazer 50 anos nesse setembro agora. Cinquentinha. Carinha de 48. Então, e aí eu vim pra cá, eu nasci ali na região do Brooklyn ali, né? E aí eu vim pra cá com 2 anos, né? Então eu vi isso aqui crescer, né? E assim, então eu olho o Grajaú de hoje, olho o Grajaú da minha época, isso aqui tá fervendo de tudo que é coisa de empreendimento, de empreendedorismo, né? Tá fervendo de cultura, de arte, gente fazendo de tudo aqui dentro. A economia é muito forte. Eu acho que atribui isso um pouco à distância, né? Que sempre foi um bairro muito grande, mas distante de tudo, né? Então o negócio tem que se desenvolver aqui mesmo, né? Sim. E acho que eu espero que continue cada vez mais. Assim, essa questão da distância... que lute, né? A Belmira que lute. não necessariamente na questão do crescimento populacional, porque já é muito grande, já é muita gente no Grajaú. E não tô falando que não tem que crescer mais, tá? Vamos ser xenofóbicos do Grajaú aqui. Termo estranho, né? Não pode vir mais ninguém pro Grajaú. Não é bem essa questão, mas é no sentido de que essa questão do... Assim, por que a gente se incomoda com o trânsito? Porque a gente perde muito tempo se locomovendo por algo. Então, você sai daqui... Então, assim, quando trabalhava, por exemplo, no Butantã, na USP, né? Putz, 1h40, 2 horas no transporte público. Pra ir e pra voltar. Putz, então você perde 4 horas do seu dia dentro do transporte ruim, normalmente. Isso também essa é uma coisa que pega. Você ainda vai no carro ali, legal, né? Mas no normal, para a imensa maioria... É mais cômodo, mas a revolta é a mesma. Mas para a imensa maioria é ônibus, trem, lotado e tal, não sei o quê. E aí você tem todas as dificuldades que te traz. Mas se você arruma um trabalho... Se você gira economia aqui, você consegue trabalhar perto... Não, qualidade de vida lá em cima. Qualidade de vida é outra, completamente diferente. Assim, então, para mim, eu acho que a grande questão... Para mim, isso é importante do Grajaú se desenvolver. São esses acessos. Assim, o acesso à cultura, não, putz, a gente precisa de mais acesso à cultura, a gente precisa de mais acesso ao cinema, a gente precisa se entender enquanto as coisas artísticas que tem no Grajaú, então, putz, os músicos, né, que você não precisa sair daqui para... Não, que a gente não vai querer sair daqui e ver um show no centro, não é isso. Zero, não tem, problema zero, mas é você também entender que, putz, você quer ir num showzinho, tem uma galera tocando aqui, tem uns espaços de cultura que também são interessantes, o meu centro cultural fantástico. é incrível, assim.
eu acho que ele é menos, ele não é mais incrível porque ele não tem a verba que um centro cultural da cidade centro tem, mas dentro do que é possível ali é feito um trabalho maravilhoso. Pô, ali eu acho que é uma grande usina de fomento à cultura da região, né? Total. Porque tem todo como é que fala? É um lugar que é um ponto de encontro da cultura, né? Sim, mas assim, se a gente pensar que você tá num bairro que tem 600 mil pessoas, que a gente falou, imagina que tem cerca de 600 mil pessoas, e a gente tem um centro cultural público, oficial, né? Porque existem né? outros pequenos, tal também, e tudo mais, mas é pouco, né? Mas mas dentro desse pouco, faz muita coisa, muita coisa, faz um trabalho incrível, inclusive. Mas, cara, acho que essa questão, por exemplo, do empreendedorismo, acho que ele é uma porta interessante. Acho que ele é um início ali e tal, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar do empreendedorismo, porque eu acho que as pessoas às vezes romantizam ele demais. Sim. Existe uma romantização do empreendedorismo. Então, sabe, tomar um pouquinho de cuidado com ele. Mas ele não deixa de ser uma porta para muita coisa. Existe muito trabalho bem feito, sendo feito, né? Muita gente entendendo esse lado positivo do empreendedorismo, do que a gente consegue gerar para a galera, para o entorno, de gerar economia, de gerar emprego, de você conseguir se locomover menos, e o quanto isso é importante, né? Eu queria destacar aqui, né? Uma coisa que a gente estava falando aqui um pouco antes também, que eu conheço Panchos na época que era só um panfleto, né? e vocês começaram com delivery, né? Isso. Mas antes de você chegar nesse ponto, a gente volta nesse começo. Qual foi seu rolê antes de chegar nisso? Putz, então, eu tenho... Assim, acho que é muito importante falar que as cabeças da Punch não sou só eu, né? Por isso a brincadeira do frontman, eu sou quem aparece, mas a gente brinca... Mas que nem eu aqui, eu só sento aqui e troco ideia. Essa é a parte mais fácil, né? Quem tá por trás de galera. tudo aqui é a Simone, o Murilo, eles que fazem a coisa acontecer. Então, eu só chego aqui sento e então, ideia. No nosso caso, quem meio que foi muito a fundo na ideia, assim, tal, fomos eu e a Regiane. Eu acabei de te colocar seu nome na lama, né? Vai lá. Que parece que você não faz nada. Não, né? mas esse... não sei se eu não... Não, faço um pouquinho. Mas eu costumo falar que, assim, o grande... Tirando a parte que aparece, a grande mente criativa da Panchos ali e tal, no que diz fora a parte de cozinhar, é a Regiane. Né? E... Então, assim, eu tava na época da Panchos. Eu fazia faculdade de geografia, tava para me formar, minha ideia era ser professor, tive formação para ser professor, eu entrei na faculdade pensando em dar aula, durante a faculdade eu não queria dar aula, no final da faculdade eu voltei para a ideia de dar aula. Sua formação é em geografia. Então eu tava acabando a faculdade de geografia. Por favor, isso aqui não é cenográfico não, hein? Tranquilo, pode ficar à vontade, pode ficar tranquilo que não é comida não. Então eu tava para me formar. E a Regiane, ela tem formação em design gráfico e ela tinha uma pequena agência de publicidade, bem pequena, que era ela, uma amiga e a Val, ela, a Mônica e a Val. E eram só as três e tal, e aí tava num momento meio de crise econômica ali e tal. E o que as empresas pequenas fazem cortar primeiro é cortar o marketing. E era o trabalho que ela fazia, então ela tava um período ali trabalhando meio que para pagar as contas só da empresa e tal, tava meio no aperto. E eu morava sozinho há muito tempo, então eu era o cara que recebia os amigos, era o cara que cozinhava para os amigos, tal. Eu tinha feito hambúrguer algumas vezes, o hambúrguer tinha uma aceitação muito boa, eu sou meio inquieto para algumas coisas, eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de cozinhar porque eu gosto muito de comer também, né? Não só gosto de cozinhar. E o hambúrguer... advogando em casa própria, né? Sim. Pra que você cozinha bem? Porque eu gosto de comer. E aí a gente... Chegou uma época que eu tava fazendo hambúrguer, o hambúrguer era muito bem aceito, eu já tinha estudado bastante, mas por gosto, não para trabalhar com. E aí ela falou assim, você vende, faz hambúrguer muito legal, nossos amigos gostam, todo mundo aprova, tal, e eu sei vender, a gente precisa fazer uma renda extra, vamos fazer hambúrguer para vender no fim de semana, sexta, sábado, domingo. Que aí eu trabalhava de segunda a sexta, tava acabando a faculdade e tal, a gente faz, vai ser eu atendo o telefone, você vai fazer no hambúrguer e tal, a gente trabalha com um motoboy. Essa era a ideia. Só que aí, Regiane Moura, design gráfico, né?
maqueteira. E aí ela fez o que você viu, que é o panfleto, né? Cara. Que era um panfleto muito bonito, muito Cheguei bem a duvidar, feito. não. Essa foto os caras pegaram na internet, estão tentando enganar a gente. Então, essas são coisas simples que a gente fez na época que fez uma baita diferença. Então, assim... Qual era o hambúrguer Eu acho que era um que não tá mais no cardápio, que é o Avulsos. Ah, tá. E assim, a gente era louco, era uma carne super grande, aí ele tinha o bacon, tinha cebola caramelizada, a gente fazia o pão na época, então era um pão bem bonito. E a gente tinha essa coisa tipo assim, não, o hambúrguer da foto é como o cliente vai receber. Então a gente fez o hambúrguer, tirou a foto, era aquele hambúrguer que chegava. Não chegava igual porque era delivery, né? Sim, Você tem que empacotar tal, e tudo mais. Então a gente teve esse cuidado de fazer essa campanha, assim, essa panfletagem com uma arte muito legal, com uma proposta. Então, assim, um detalhe que eu sempre conto, né? Você deve ter visto isso, que assim, era uma filipeta de um A4 cortado no meio, né? E só que assim, a gente foi na frente, era um hambúrguer, esse hambúrguer grande que você via. E a gente tinha um detalhe que assim, no começo eu tirei férias do trabalho, tirei tipo 10 dias de férias, e a gente que entregava na região. E a gente morava aqui no Itajaí. Entregamos muito aqui no BNH. Sim. E aí o que a gente fazia? Em vez de chegar e colocar na caixa de correio, a gente colocava ele perto mais próximo possível da altura dos olhos, enrolado com o hamburgão na frente. Porque você ia abrir o seu portão, é uma foto de hambúrguer. Aí você já chama a atenção. Porque se você coloca na caixa, caixa tem vários outros ali. Aí é normal, as pessoas abrem, vê alguma carta, às vezes dá uma olhadinha, mas o normal é amassar e jogar fora. E isso ajudou muito a gente a vender. Mas eu acho assim que... Você vai contar a história toda aí, né? Mas o que eu vi naquele momento marcou muito, porque acho que por causa do nome também, pô, Panchos é comida mexicana. Então. Pior que tem esse detalhe, né? Mas assim, a qualidade do que vocês estavam mostrando no panfleto já tinha um diferencial ali, né? Sim, eu acho que assim, também... E agora tem a explicação, né? Porque tinha um designer gráfico. Sim, um design gráfico, mas acho que essa é uma colocação importante, que assim, às vezes também, para não parecer isso, né? Tô destacando aqui o cuidado com a imagem e tal, a marca tal e tudo mais, mas houve esse cuidado com a comida. Então, assim, eu fazia para os amigos, mas quando a gente começou a fazer, vamos fazer para vender, cara, eu saí pesquisando, olhando coisa na internet e tal. E hoje em dia, se alguém procurar hambúrguer no YouTube, tem caralhada de vídeos. Muito. Na época, não. Eu lembro que a gente comprou um cursinho virtual, assim, viu algumas coisas. Hoje em dia eu penso que aquele cursinho um monte de coisa errada. Inclusive, né, que eu fico pensando que o cara explicou umas coisas técnicas erradas na época. Mas, assim, ele era um começo do que a gente estava aprendendo. Aí eu fui lendo muito blog. Eu lembro que na época eu li muito o blog do Guia do Hambúrguer, então ele tinha muita coisa, então eu fui lendo tudo aquilo, e eu sou meio insistente, então, sabe, ficou legal, mas dá pra melhorar. Aí testava, sabe, eu era meio persistente nisso, então isso acertou, aí eu fui pensar, então, essa questão que eu tô falando da imagem para impactar ali e chamar o cliente, também refletiu no que a gente queria pra comida. A gente entregar um produto muito bom, do que a gente queria, do que a gente queria entregar e tudo mais. Que entra no que, assim, qual que era o grande projeto? O grande projeto era, eu vou fazer uma comida que eu quero comer. Inclusive para vender. Se eu quero comer, outras pessoas também não querem. Sim. E aí você me permite aqui fazer um comentário, né? Porque, vamos lá, se você vai alguns anos atrás, você queria comer um hambúrguer legal... tinha poucas hambúrguerias. Aqui não tinha nenhuma, né? Sim. Tinha sei lá, eu não me recordo de ter alguma hamburgueria aqui. E aí você queria comer um hambúrguer legal, você tinha que atravessar aí a cidade. Você me falar assim, quais eram as hamburguerias de, sei lá, de 15 anos atrás? Me vem na cabeça Chico Hambúrguer, como é que chama aquela lá na Milk Mellow, né? O Milk Mellow. Milk Mellow, tem o... Milk Mellow é clássico. O Bulldog. Sim, aí hoje em dia tem algumas clássicas, né? Tem a hamburgueria da cidade, hambúrguer da cidade, tem o lanchonete da cidade. Isso, tinha o Fifties e tal. Então, e aí... Desculpa, mas Continua. Pode perguntar, aí, você nem acabou a pergunta. Então a gente tinha quando você queria comer um hambúrguer legal, você tinha essas opções aí, ou seja, a gente não tinha opções, né? E aí, de repente, você pensa em criar uma renda extra
né? E você seria de repente mais fácil, mais cômodo, mais barato você investir, a gente tá falando aqui, né, do pão Kim com nada contra o pão Kim, né, mas o Texas Burger, Texas né? Burger, uma maionese quero ali, tá, e vende hambúrguer e já tinha muita gente aí vendendo isso em padarias, né? Sim. E aí, de repente, você vem com uma proposta de um hambúrguer... Nem sei se usava isso na época. Na época a gente usava o termo gourmet, né? Gourmet, né? Exatamente. Uma coisa gourmetizada. Isso. É uma aposta... Como é que você... você acreditava nisso, porque você fez. Sim. Mas e aí? Qual foi a relação que você teve com como a coisa foi andando? Então, acho que a principal questão era essa, né, do que eu quero comer. Uhum. Mas assim, acho que dá pra voltar até um pouco antes disso, né? Esse período, que tem 6 anos já, né? Era um período em que estavam começando a surgir algumas hamburguerias que hoje em dia são clássicas. Uhum. Então, acho que a Holy tinha 2, 3 anos, algumas outras estavam surgindo... Tal, acho que a Estante tinha um tempinho já, mas estavam começando a surgir algumas hamburguerias que hoje são clássicas. Mas, sim, essas hamburguerias já não tinham tanto tempo também. Uhum. E era uma galera que estava indo pra gringa, estudar hambúrguer e vir fazer hambúrguer no Brasil, que é a galera que consegue fazer isso. Uhum. Né? Não é menosprezando, é uma questão de acesso. As pessoas tinham esses acessos, a gente não. E nesse momento em que eu estava fazendo hambúrguer, foi o que eu estava fazendo hambúrguer pros amigos algumas vezes... eu fui em algumas hamburguerias. Uhum. E aí entra naquela coisa de você come e fala, putz, o meu não é tão... Não perde muito pra isso aqui. Pra esse. Né? Aí você já começa a ficar um pouco isso. Aí entra a questão que os amigos começam a falar. Os amigos ficam assim, putz, eu lembro que uma amiga falou o seguinte. Ela falou assim, cara, você me deixou mal acostumado. Eu vou comer aqui agora. Pode comer. Você me deixou mal acostumado, porque eu fui numa hamburgueria e eu odiei, porque... Não porque era ruim, porque antes eu amava o hambúrguer de lá. Mas eu comi o seu e eu acho o seu muito melhor. E aí isso te dá uma certa confiança. Uhum. Uma outra coisa que aconteceu foi assim, quando a gente começou esse processo de entregar os panfletos, com a data de inauguração marcada ali, vamos começar na sexta-feira e tal. Nessa semana, no início da semana, a gente abre a nossa caixinha de correio, tem uma lá de uma hamburgueria. Só que assim, na época, a gente tava falando em hambúrguer de... que acho que o mais barato era R$14, porque era salada. Uhum. Mas tinha hambúrguer já de R$19,90 na época. Uhum. E aí tinha um panfleto que o cara tava vendendo um hambúrguer com batata, tudo de hambúrguer, sabe? Estudão. 10 conto. 12 conto. E aí, tipo, a gente falou, meu, o que a gente tá fazendo? Então, rolou meio esse pânico, assim. Uhum. Só que entra nessa questão de você pensar no que eu quero. Então, assim, existe uma questão que eu penso muito sobre o que você vai montar. Pra todo mundo vai montar um negócio, não que isso seja obrigatório. Uhum. Mas, assim, você acredita no seu produto? Você consumiria aquilo? Assim, o que você come? Assim, você comeria aquilo? Você gosta do que você tá comendo? Porque, assim, existe uma coisa que eu acho muito complicado em comida, que eu às vezes tem coisa que, assim, como muita coisa boa no Grajaú, mas eu como muita coisa, como muito na rua. Uhum. Às vezes você pega umas coisas que fala assim, meu, não é possível que a pessoa não experimentou isso que ela tá me servindo. Exato. Né? E não é questão de ser grande, pequeno, de ser uma padaria, que eu tô super não sei o quê, ser um pequenininho. Questão de padrão, né? É uma questão da pessoa, sabe? Porque assim, às vezes o pequenininho que a senhora faz na casa dela, comida de casa, ela faz ali, experimenta e ela te serve uma comida maravilhosa. Uhum. E às vezes o cara te entrega numa... a comida que ela gosta, exatamente, né? Às vezes o cara te entrega... Já aconteceu, tô falando isso porque eu tô lembrando de um caso específico. O cara me entregou numa embalagem maravilhosa, assim, e eu fiquei tipo, nossa, mano, olha isso aqui, a comida deve ser incrível! Uhum. E aí você come e fala, né? Então, é meio mais ou menos aqui, né? Óbvio, não dá pra cozinhar bem todos os dias, isso assim. Principalmente com comida ali e tal, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista da Paula Carosella, que é do Masterchef, ou era do Masterchef, que acho que ela saiu. Ela fala assim, eu entendo que às vezes vem um crítico aqui... Oi? Arturito, né? O Arturito. Dela. Isso. Ela fala assim, eu entendo que às vezes vem um cliente, vem um crítico aqui, ele faz uma crítica sobre a comida e às vezes eu consigo olhar e falar, putz, ele tá certo. E às vezes não. Então, mas assim, existe muito uma questão de o carinho que você entrega pro que você tá fazendo. Sim. Então, a gente tem muito disso, né? Então, putz, até hoje eu converso com açougue de tempos em tempos. Putz, olha, essa carne acho que tá um pouco gordurosa demais. Ou um pouco de menos. Porque às vezes acontece isso.
Nossa, o pão tá com um padrão que não tá legal. Olha, então existe esse carinho hoje que a gente tem com a comida. E a gente acreditava muito nisso. E aí... Que você, esse carinho você já trazia desde o lá começo. do início. Desde quando era só um panfleto. Isso, e assim, mesmo quando a gente teve esse início, a gente tinha muita ciência de que nós não éramos 100% profissional. Que tinha muita coisa a aprender e melhorar. E a gente falou, não, beleza, vamos começar com um produto que a gente já sabe que é muito bom, que é o que a gente entrega para os nossos amigos, mas não vamos se acomodar com isso. E a gente foi numa evolução constante também. Então, acho que isso foi mostrando muito pra galera. E fora a questão desse carinho. O cliente que pedia, a gente fazia o possível para entregar o melhor produto. Então, a gente fazia uma coisa super simples. Super simples hoje em dia, mas na época dava um pouquinho de trabalho, era complicado. Que era assim, você pedia o seu hambúrguer, você pedia você, Murilo, pedia 2 hambúrgueres diferentes. Mas chega na caixa, como é que você sabe qual é qual? Às vezes um abre e aí você tem que comer. Pra descobrir. Pô, mas você mordeu o meu. O que a gente fazia? Exato. Aí o que a gente fazia? Perguntava de quem era o hambúrguer, qual era o hambúrguer e de quem ia comer. Caramba. E a gente colocava uma filipeta e anotava. Com o nome da pessoa. Tal hambúrguer, fulano. Olha, cara, é visão isso, né? Porque hoje é muito comum isso, né? A pessoa faz um recadinho ali, não sei Isso, o a gente quê, tem os né? recadinhos e tal, tem uma etiqueta. Tipo, hoje não dá na loja, por exemplo. A gente ainda mantém essa coisa de, tipo, um hambúrguer que vai pra pessoa tem uma etiqueta ali com o nome. É um gato rei bem passado, sem cebola. Tá marcado ali, porque a pessoa que vai comer aquilo, ela vai pegar, ela vai olhar, ela vai saber qual ela vai comer. Então, esses detalhezinhos, a gente tinha muita confiança de que daria muito certo. E é inegável. Também era uma coisa de que, assim, dentro dessa história do nosso início, eu sou muito medroso. Eu sou muito perfil de conservador, empreendedor conservador. Eu já ouvi que o meu perfil é esse. Porque, assim, quando a gente foi montar, eu peguei um empréstimo no meu trabalho, aqueles que vai descontando da folha ponto, né, do Olerite direto, consignado. Tá, tinha me fugido do termo. E eu lembro que eu peguei um consignado, eu falei assim, se tudo der errado, eu consigo pagar. Vou me apertar ainda mais, mas eu consigo pagar. Então tinha um pouco dessa confiança. Então você se limitou ainda. Isso, eu também me limitei. Não, mas eu também que era possível. Eu também não conseguiria pegar um empréstimo maior do que isso tal e tudo mais. Mas tinha ali uma margem de segurança. Porque existia esse medo. Eu nunca empreendi. Tanto que até hoje eu falo assim, eu não sou empreendedor. Eu não sou a pessoa que fica procurando uma coisa para empreender. Eu sou uma pessoa que montou um negócio, que hoje em dia trabalha com comida e tem um negócio sobre isso. Mas eu não sou um empreendedor, sabe? Shark Tanks lá. Os caras ficam lá procurando uma coisa para investir com uma visão de empreendedor. Não. Eu tive para aquele negócio ali, eu acho que hoje em dia eu tenho uma visão sobre restaurantes e afins e tal. Mas foi aprendendo no freestyle. No freestyle total. Aprendendo ali no corre. E, cara, deu certo. Deu muito certo. Mas eu acho que, assim, a principal questão disso tudo, na verdade, que acho que dava ter resolvido tudo isso nisso. Não, mas aí você... não sobra papo. Foi realmente pensar num produto que eu gostaria. Então, assim, eu gostaria... Eu vou vender aqui o que eu queria que tivesse pra mim comprar. Entende? Eu acho que isso foi para montar o delivery... Isso foi na montagem da loja, isso é até hoje. Eu compraria isso aqui? Nossa, eu gosto disso. Então, assim, muita coisa entra no cardápio da Pontes até hoje. E tem coisa que não entra porque não dá na operação ali. Mas tem coisa que a gente faz pra gente comer e a gente fala, nossa... O pessoal merecia comer isso, né? Delícia, hein? Nossa, a gente podia dar um jeito de colocar isso aqui no cardápio. Acontece, é isso, eu sou gordo, eu gosto de comer, não é à toa, assim, e eu acho que é muito importante pensar o seu negócio nisso. Tô falando do hambúrguer, mas é muito isso. O que eu queria? Eu gostaria que tivesse tal coisa. Eu brinco que, assim, até hoje eu montei a Punch, na verdade, para ir com os meus amigos. É que tem que pagar as contas, né? A gente tem uns clientes, e a gente... Trata ele como os amigos também. Entendi. Mas a lógica sempre foi essa. E aí você inaugurou, você começou a operação no esquema de delivery lá na sua casa. E como é que foi o início? Então, a gente tinha, assim, sabe aquela coisa? Tem um detalhe engraçado que foi o seguinte. Uma semana antes, num sábado, eu fiz uma pré-inauguração, que a gente chamou só amigos. Que eles iam em casa mesmo ali, sentar, comer, a gente ia fazer o hambúrguer com uma batatinha e servir para eles comerem. Só que assim, normalmente eu recebo, sei lá, um grupo grande, hoje com as agregadas, os agregados, né, os casais, tem umas 10 pessoas em casa. Só que quando você faz hambúrguer pros seus amigos, só você ali em casa, ele corta o pão para você, ele coloca, ele te ajuda, é um outro rolê. Quando você fala assim, não, senta aí que eu vou fazer tudo para você,
e aí 28 pessoas pediram hambúrguer ao mesmo tempo, foi horrível. Sério? Horrível, porque eu não tinha experiência nenhuma. Aham. Não tinha experiência nenhuma. Então, assim, cara, a gente duas pediu um hambúrguer pessoas 7 fazendo horas, isso só. foi acabar, foi receber pra comer 10 da noite, tal, tudo mais. Então foi bem... Só que isso foi bom porque imagina a gente abrindo desse jeito. E aí entra um pedido grande. Então isso foi bom porque só que eram nossos amigos. Então eles foram lá, olharam, ajudaram, brincaram com a gente, tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo eles tiveram a sensibilidade de quando a gente fala assim, vamos abrir, eles falam assim, então, vamos lá que a gente vai ajudar vocês, não vai dar merda. E eles apareceram. Então Sério? a Pantes iniciou comigo na chapa e um monte de amigo na cozinha. Um monte, porque eu posso falar todos eles aqui, só mas tava tudo isso, não é porque eles iam revezando entre eles ali. Então eles ajudaram a gente. A gente então passou essa fase ali, aprendendo tem amigo um pouco. tem tudo, né? Quem tem amigo tem tudo. Passou essa fase, e aí vamos abrir semana seguinte, né? A sexta seguinte, vamos iniciar tal e tudo mais. Cara, o primeiro medo era, e se o telefone não tocar? Que acho que esse é o maior medo. Porra. Se o telefone não toca. Que o E se consignado não já entra nenhum tava ali, pedido? né? O consignado tava ali já. Os produtos estavam ali e tal, tudo mais. E, cara, começou tocando. Aí o nosso primeiro cliente deu um calote. Sério. Primeiro cliente, Pra o batizar, né, motoqueiro foi entregar, a maquininha não passou, aí voltou lá, o cliente não atendeu mais e tal. Mas assim, só pra deixar claro, esse foi o único do delivery. Todos os outros pagaram. Então não existe muito essa coisa do povo caloteiro. Só porque que foi engraçado, foi uma coisa marcante. Mas aconteceu. Então rolou ali uns 7, 8 pedidos na primeira noite. Aí, putz, na segunda já teve um pouco mais. No sábado, né? No domingo já foi um pouco mais. Domingo dá uma caída, normal, menos do que sábado. E assim, pra resumir a história, assim, no terceiro sábado a gente vendeu 100 hambúrgueres, assim, que era algo inimaginável pra gente. Terceiro sábado era o terceiro dia de operação? Não, terceiro sábado, terceira semana. No sábado da terceira semana a gente vendeu 100 hambúrgueres. E aí foi caos. Foi aprender apanhando mesmo, com um pedido ali, o primeiro tem erro, né? Putz, quando entra pedido muito de uma vez, não consegue entregar rápido, número de motoboy também. Que lembra que a ideia era eu, a Regi e um motoboy? Então, chega um dia, normalmente tinha 5 motoboys, tinha eu, a Regi, a Val foi trabalhar efetivamente com a gente, já tinha 5, 6 amigos na cozinha, uma amiga, a Jeane, que é a irmã da Regi, no atendimento, e aí já tava uma coisa meio caótica, assim, tal. E a gente foi aprendendo. Fomos aprendendo, e aí chegou uma hora em que falou, cara, a casa não dá mais. Em quanto tempo isso? Isso, assim, a gente começou em março. Em maio a gente falou, meu, não dá mais. Em casa. 2 meses? 2 meses. Caramba. Porque assim, tem uma coisa em hambúrguer que é muita gordura. Você frita batata, sobe gordura. Você frita um hambúrguer, sobe gordura. Você frita o bacon, sobe gordura. A casa devia estar ficando... Então, sabe, a gente brincava assim, se você viesse correndo da sala e parasse na cozinha, você surfava nela. E assim, eu trabalhava ainda. Então a gente fazia hambúrguer de sexta a domingo. E a Regi também, no começo, ainda estava na agênciazinha. E a gente precisava de alguém para arrumar a casa, porque a gente não conseguia mais. Primeiro que eu estava exausto, né? E nós estávamos exaustos, a Regi também estava exausta e tal. Você ia trabalhar cheirando óleo. Exato. E a gente falou assim, vamos pagar alguém para limpar, né? A faxineira foi um dia e falou, nem ferrando, volto. Não volto, mano, não volto de jeito nenhum. Não, a gente paga mais, não volto. Não dá, é impossível, é muita gordura. Porque, cara, era uma chapa, era muita fritura e a gente tinha um exaustorzinho desse tamanho, assim, aqueles de casa mesmo. Não dava conta. Foi no improviso mesmo, né? Foi no improviso total. Não tinha como daquele jeito funcionar, continuar daquele jeito. Só que a gente já tava vendendo legal. Então, tipo assim, putz, existe um público, existe uma galera. A demanda reprimida existe tava ali. uma demanda, vamos montar. Vamos montar uma casa, tal. Vamos montar um lugar, tal, tudo mais. Aí aconteceram 2 coisas que foram muito importantes e foram fatores de muita sorte. Uma delas foi que a minha cunhada falou, não, então eu vou entrar como sócia, eu vou dar um apoio financeiro pra vocês, tal, não sei o quê, pra vocês conseguirem ter alguma grana pra começar. Porque, lembra, os 10 milzinho lá, a gente não pagou ele. Nem recuperou. Não recuperou, não assim, e tal. Fora que tem um começo também de você aprender a administrar, de você aprender a precificar corretamente, de você saber controlar estoque e tudo mais.
Então, todas essas coisas são fatores que ali no início, putz, a gente tava vendendo legal e tal, mas a gente não tava recebendo tanto dinheiro assim por esses erros. Então, assim, putz, no começo a gente dava batata pra todo hambúrguer. Caramba. E a gente vai fazer as contas, um dia eu parei pra fazer as contas e falei, cara, o nosso dinheiro que deveria estar sobrando tá na batata grátis. Uhum. E aí a gente tirou a batata grátis. Alguns clientes ficaram bravíssimos, mas a maioria falou, não, legal, ok, faz parte, todo mundo cobra. Uhum. E aí a gente foi e montou, putz, tinha esse capital inicial ali. E aí tem um outro fator também, que foi o marido da minha cunhada, né, que é meu co-cunhado, o Anderson. Ele chegou, deu um cartão de crédito dele, ele tinha um trabalho, ele trabalhava, tinha um cartão de crédito com limite alto que ele não usava, ele chegou e falou assim, Caramba. Parcela tudo aí e se vira pra pagar. E além disso, a gente achou um ponto que era um restaurante antes, e isso facilita muito. Na Jequirituba. Na Jequirituba, Eu um lembrei pontinho do da restaurante de comida Jequirituba. nordestina, não era alguma coisa Lá assim? era um espetinho antes, sabe? Espetinho, A churrasqueirinha que você falou que você isso, sentava ali e tinha a Aham, churrasqueirinha? aham. Então, ali era Era onde eles faziam os verdade, espetinhos. verdade. E foi muito bom porque tinha uma estrutura bacana ali do que a gente já poderia usar. Uhum. Isso foi excelente, porque o custo com reforma foi lá para baixo. Então a gente pintou, decorou, colocamos fachada e tal, demos uma organizada no espaço. E aí, assim, TV da minha casa, toca-disco da minha casa, o som, os discos da minha casa, o liquidificador, os utensílios da minha dignidade, tava tudo lá. Dignidade. Tava tudo lá. Uhum. Assim, a decoração, os quadros, as coisinhas que a gente pensou, era tudo coisa. A maior parte das coisas eram coisas da minha casa mesmo, que era o que dava para montar. Pegamos o dinheiro ali, o que a minha cunhada deu, investimos no mais urgente que tinha que pagar, o depósito do aluguel. Ele foi só nisso, na verdade. O depósito do aluguel, o primeiro aluguel ali, para até você reformar, montar e abrir, você paga. Uma coisinha outra que você consegue passar dinheiro. E equipamento e afins que a gente tinha que comprar, sabe o cartão de crédito? Foi Carnê Bahia, o mais parcelado possível. Uhum. Pra ir pagando ele. E aí abrimos a loja. E aí com a loja a gente já foi conseguindo ir pagando essas coisas. E aí também a loja também deu muito. Sabe? Que aí na loja a gente conseguiu algumas coisas, que assim, um dos starts... E aí sucesso de novo, né? Sucesso de novo. Estavam ficando mal acostumados. Putz, um dos starts pra loja também foi o seguinte... Não rola isso de falar, pô, tipo, dá certo? Sim, acho que o nosso grande tombo foi na Vila Olímpia. Porque foi durante a pandemia. Então foi... Não foi um fracasso, mas foi o mais difícil. E aí tinha uma justificativa. Isso. Né? Mas vamos lá. Aí assim, porque teve um cliente, a gente não tinha divulgação e a gente tinha uma ideia de não atender ninguém lá, no portão. Porque senão poderia virar meio bagunça. São a casa dos meus sogros, era a nossa casa. A gente tinha um pouco receio ali, né? Sim. Tal. E aí foram dois rapazes, dois assim, eu lembro do Marcos, foi com quem eu conversei, eu não lembro o nome do outro. Mas o Marcos foi lá e ele era do Capão. Era porque eu não sei se ele tá lá ainda, faz um tempo que eu não converso com ele. Mas o Marcos do Capão foi lá, olhou o CEP que tinha na página e pelo CEP foi bater lá, tentar achar. Porque era no Capão, não entregava lá. E aí ele chegou lá e tal, e perguntou pros vizinhos e ele falou assim, não, é ali. E ele foi até lá, não ali. Ele chegou do Capão. E aí ele chegou lá e, cara, só que a minha cunhada meio em pânico, assim, tal, falou, não vou te atender e tal. E aí ele foi embora fulo da vida. Porque assim, ali na correria, né, putz, você tá na correria, sábado, tal, não sei o quê, faltou um pouco de sensibilidade de pensar, putz, não, beleza, eu vou te atender, vai, vou abrir uma exceção pra você. Mas eu entendo, não tô falando cobrando, né? Porque eu falei, momento ali na correria, tal, tudo mais. E aí ele foi embora full, putz, aí reclamou na página, na época no Facebook, né, que era o que a gente usava mais e tal. E aí a gente ficou, putz, acho que agora chegou uma hora que não foram umas outras coisas, tipo, tava num bairro, a pessoa tava morando num bairro que não entregava. Aí ela falou assim, mas e bairro tal? Entrega? A pessoa fala, entrega. Aí ela pegava, sei lá, tinha um cliente que ele pegava, colocava o endereço da Casas Bahia aqui, do Cocaia. E aí ele falou assim, quando o motoboy estiver saindo, você me avisa, tá? Tá, a gente mandava um oi, ele vinha com o carro, parava ali, o motoboy pegava, só que o motoboy ficava bravíssimo com a gente. Porque ele ficava com medo. Né? Ele tá lá parando, procurando um lugar, do nada, se alguém no carro, sou eu. Ele... Sabe? Aí a gente falou, não, acho que chegou a hora de abrir a loja. E aí a gente procurando, assim, conseguimos achar esse ponto que cabia. Cabia no nosso bolso, cabia no que a gente imaginava. E aí a gente abriu.
E foi também, foi uma, muito charmosinho o ponto, o espaço. Sim. Vocês aproveitaram muita coisa ali, mas conseguiram imprimir ali A nossa cara, né? Colocar a nossa Exatamente, cara. Assim, a primeira coisa que a gente amou era o piso, que era um piso preto e branco, né? Depois a gente, a cara de lanchonete e tal, bacana. Ali a cozinha também tinha mais ou menos alguma carinha de algumas coisas que a gente queria fazer. Então, pra gente, assim, o ponto foi essencial, primordial pra gente conseguir. Porque se a gente tivesse que pegar um ponto seco... você consegue fazer uma apresentação legal, né? Eu lembro que tinha aquelas panelinhas de alumínio, né? Tipo, isso. Né? A gente aposentou elas faz pouco tempo, inclusive. Então... Você tá falando do ponto seu... Então ali, assim, ali foi importante pra gente. Porque esse início fez com que a gente tivesse um pouco de tempo, de margem, de começo, de trabalho. E aí, cara, começo era a mesma coisa, era eu na chapa, aí eu lembro que um dos motoboys, a gente tinha a ideia a gente falou assim, ó, vamos iniciar a casa, a gente vai ficar um mês, duas semanas sem delivery, tá? Porque a gente vai abrir a casa, primeira semana para cuidar da abertura da casa, segunda semana a gente vai abrir, sentir, e depois a gente volta com delivery, tá bom? Tá bom, não deu pra voltar com delivery. Não deu pra voltar com delivery, porque já tava cheio a casa. E aí entra no que você falou, sucesso. Só que assim, cara, a gente chamou um motoboy pra ser o nosso chapeiro, a gente foi treinar esse menino e tal, tudo mais. Aí tinha uma outra pessoa que a gente colocou na cozinha. Aí a Regi foi pro atendimento, a Val tava na cozinha na época, né? A Regi foi pro atendimento, aí minha cunhada continuou no caixa nos fins de semana. Alguns amigos foram pra lá também, nesse início, ficar lá fritando batata, ajudando nessas coisas todas também. Então também, de novo, entra a mão dos amigos ali ajudando muito. E esses caras têm hambúrguer vitalício. Não, eles não, por incrível que pareça, não. Mas eu vou justificar porque que eles não têm hambúrguer vitalício. Vou dar um exemplo só. Coloquei em saia justa agora. Vou dar um exemplo só dessa questão do hambúrguer vitalício. Tem um desses amigos, eu fui padrinho de casamento dele, num sábado. A gente tava na lojinha. No domingo ele foi deixar a mãe dele aqui no Bernardo. Ele morava aqui e tal. Foi deixar as filhas dele aqui pra ele ir pra lua de mel. E ele parou na Pontes pra comer. Vou parar aqui pra comer e depois eu vou pegar o avião. Legal. E a gente não quis cobrar dele. Ele queria me matar. Então, assim, até nisso é que meus amigos são muito foda. São pessoas maravilhosas. Porque normalmente acontece ao contrário, né? Não, meus amigos são maravilhosos. Porque eles sempre falaram assim, ó, cara, é o seu negócio, é o seu ganha-pão. Pô, fantástico, fantástico. E tá vendo não aí, é pessoal? justo. Aprendam. Você tem um amigo que tá inaugurando um negócio, é a hora que ele tá precisando do apoio de vocês. Exatamente. Você tem um amigo que tá abrindo um negócio, faz o contrário. Não pensa em pedir desconto e tudo mais. Ele tá abrindo um negócio, o cara precisa. Então você vai lá, paga o que tem que pagar, ajuda ele, dá preferência pra ele, divulga o trabalho dele, compartilha, divulga pros amigos, que é como você vai ajudar. Agora, se você for lá pedir na pendura, aí você complica, né? Então tem essa coisa mesmo. Óbvio, você tá sentado lá, tal, rola uma cervejinha, rola um chopinho, experimenta esse petisquinho, tal, essa coisa. Mas tem muito, eles têm meio essa regra, assim, que eles mesmos ficam meio putos. Tanto que assim, cara, se começar a rolar muito cerveja, eles começam a ficar bravos. Legal. Então, foi muito nesse processo dos amigos ajudarem, aquele início, tal. O salão era tipo a Regi e o Eberton, que é um amigo nosso, que ficou de garçom. E, cara, deu muito certo. E aí entra nisso, a galera de novo abraçou. Mas aí vocês também não ficaram muito tempo lá. Então, aí lá a gente ficou um ano. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Nesse um ano aconteceram alguns fatores, né? Eu acho que um deles foi que a casa foi ganhando corpo, foi ganhando nome, foi ganhando projeção dentro dessa ideia, né, de muita gente começando a abraçar, e a fila aumentando, o espaço é pequeno, e a gente era maluco, queria ter um cardápio enorme, queria ter um monte de coisa, a cozinha não cabia, e a gente era meio maluco, loucura total, a gente era muito louco. Hoje, se alguém falasse que fosse abrir a Punches nos modos que a gente abriu hoje, pra mim, eu ia falar, você é louco. Não faz isso de jeito nenhum. Né? Que a gente vai se moldando ali um pouco ao mercado. Mas na época foi muito importante esse aprendizado que a gente foi tendo. Aí vocês foram pra... Como é que chama a avenida? Ali é a Manuel Alves Soares, que é no Colonial, perto do Sesc. Perto do Sesc, isso. Então, ali rolou o seguinte, a gente estava nesse momento em Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento... e aí a tentação, de repente ali o não entendimento ali do negócio como um todo, o estar mal acostumado com tocou aqui deu certo. Por que não de repente
motivos óbvios você vai explicar pra gente, mas assim, por que não de repente ir pra, sei lá, ir para um shopping, ir para uma região mais central? Colonial ainda é Grajaú. Então, quando a gente começou... Primeiro, assim, primeira coisa era essa questão, vou responder a sua pergunta. Uhum. Primeiro que pra mim não fazia muito sentido. Uhum. Pra mim, a minha ideia sempre foi se aproximar mais do Grajaú em vez de fugir dele. Uhum. Por que a gente então foi pro Colonial? Que aí é um pouquinho fora do Grajaú. Primeiro bairro fora do que é o Grajaú, sim. enquanto distrito. Galera do Colonial, me desculpem, mas vocês são Grajaú ainda. Tecnicamente é Grajaú. Então, existe uma briga porque, assim, quando a gente já apareceu em algumas matérias, o pessoal ainda coloca a gente do Grajaú. Tem uma galera que fala, pô, por que vocês falam que são do Grajaú? Vocês estão aqui, primavera, a gente acolheu vocês, não sei o quê. Já rolou umas mensagens assim. Mas assim, então a gente não queria sair muito. Quando a gente começou a pensar em ponto, a gente foi pesquisar. E por incrível que pareça, mais pra dentro do Grajaú, os aluguéis eram muito caros. Eram mais caros do que aonde a gente achou. E faz todo sentido, né? E aí a gente ficou meio tipo, nossa, tal, e agora? E aí, esse ponto, o ponto que é ali, a gente rolou uma coisa engraçada com ele, foi o seguinte, a Regiane um dia passou e falou, meu, aquele ponto é mó legal. E era uma oficina. Ali dava pra gente montar um negócio mó da hora, porque a gente faria uma área externa, tal, não sei o quê. E tudo mais. E a gente falou, não, agora sem condições, é muito grande. E aí um dia ela ligou lá e falou assim, meio tipo, vou ligar lá pra ver quanto que é, né? Que a gente começa a se programar pra daqui um ano e pouco, a gente pensar num lugar como aquele. Aí ligou. E aí, tipo, ninguém cagaram pra gente. Ninguém respondeu a gente. 3 meses depois, alguém acho que falou assim, ligaram sobre tal ponto. Aí alguém da imobiliária falou assim, vou ligar lá. Que era uma mulher nova até. Ligou pra gente assim, você tá interessado em tal ponto? Ela, eu queria saber quanto que é. E aí, assim, eu juro pra você, aquele ponto que é 3, 4 vezes maior do que o da Jequirituba, era R$100 mais caro o aluguel. Caramba! E aí a gente tava nessa vibe de olhar uns pontos aqui e tudo, tipo, 2, 3 vezes maior do que o aluguel que a gente pagava. E aí a gente vê um ponto muito maior que ele se encaixava com o que a gente tinha como proposta. Num aluguel que era R$100 mais caro do que a gente já pagava, a gente ficou tipo... Não tem muito o que pensar, Não tem muito o que pensar. E o que a gente fez? Carnê Bahia. Aquele carnezão gigante. O cartão do concunhado. Não, dessa vez não foi o cartão, não. Porque a gente já tinha um ano de casa, tinha um movimento legal, movimentava a conta, já tava mexendo na conta PJ, tudo certinho, bonitinho. E aí o banco falou, não, beleza. Fizemos aquele carnezão Bahia de 36 vezes, gigante. Senão não sai do lugar, né? Senão não sai do lugar. É que assim, a gente brinca que assim, nesse período foi muito bom, porque lembra o carnê, o cartão? Tava acabando de pagar o cartão. Caramba, vocês gostam de dívida, né? Acabando de pagar o cartão, a gente fez a do banco. Tá terminando aqui, vamos arrumar mais uma. Vamos arrumar outra. E aí a gente fez a do banco pra reformar lá no espaço. Quando a gente completou 1 ano de Jequirituba, no dia que a gente completou 1 ano de Jequirituba, a gente anunciou que se mudaria em alguns meses. Que aí iniciaria a reforma tal, e tudo mais. Porque chegou uma época da lojinha que é mais ou menos a coisa da casa, sabe? A lojinha não comportava o que a gente tinha como ideia e os clientes, porque lá você foi. Era muito apertado. Muito apertado, cabia muito apertado, cabiam 40 pessoas. E a gente teve um dia com 90 pessoas na fila. Caramba. Com 90 pessoas esperando pra entrar. Então, assim, mal passava carro direito na rua, tinha gente na esquina. Já começa a criar problema, era uma coisa né? meio caótica, assim, tava meio caótico. E eu lembro que o último cliente, nesse dia, assim, o último grupo de clientes entrou, tipo, 00:40 pra comer. Sentou. Eles sentaram 00:40 pra olhar cardápio, pedir, e a gente foi embora 3 da manhã. Caramba. Só que no outro dia, tinha que estar lá de novo. E a gente falou, não, então vamos abrir a loja. Aí a gente montou, aí um casal que é primo da Regi, com a mulher dele, não sei se ela é mulher hoje em dia, na época ela era namorada, talvez, não sei, noiva, que é arquiteta, ele tinha acabado a engenharia, ela estava acabando a arquitetura, e aí eles tocaram a obra também. Então também foi uma galera do Grajaú que tocou ali, a montagem da obra tal, e tudo mais. E aí depois a gente fechou em julho, a gente foi conseguir abrir em novembro. Porque obra é obra. Vocês teve um intervalo aí, não foi? Isso, nesse 1 ano que a gente anunciou, a gente só foi conseguir inaugurar efetivamente em novembro.
Aí foi dia 1º de novembro, véspera de feriado. É assim, e 1º de novembro, a inauguração, aquela caos, né? Tentando abrir tudo, finalizando, tanto que a gente esse programa foi abrir às 6 horas, a gente foi abrir às 8, com os clientes na porta, inclusive minha prima que tava na porta pra entrar pra comer, entrou pra ajudar a limpar as mesas, assim, tipo, e vamos, vai, caos, assim, e nesse caos todo, de repente, você começa a aparecer pequenas empresas, grandes negócios, que mais? Vocês têm, quais são os títulos que vocês ostentam aí? Putz, então, vamos assim, lá. Isso é que dá orgulho, vai. Isso aí que eu encho a boca para falar, vai lá. Então, assim, nessa coisa do empreendedorismo, eu fiz uma coisa que eu recomendo para todo mundo que pretende empreender, que é ir no Sebrae. Então, a gente foi pro Sebrae, a gente fez muito curso lá, a gente olhou muita coisa. Até hoje eu tenho algumas consultorias, dependendo do que a gente tem de dúvida, passo lá com eles e tal. E além disso, acho que assim, e aí isso fez, por exemplo, a gente ter essa projeção para pequenas empresas. Porque a gente ia lá, então assim, a gente montamos uma loja. Então eu lembro que a gente chegou no Sebrae com um consultor e falou, tá, e aí, o que tem? A gente falou, então, a gente montou uma hamburgueria. Ele, legal. A gente falou, então, tá dando certo. Aí ele falou, que bom, né? Porque normalmente as pessoas vêm aqui porque tá dando errado. Eu falei, então, só que a gente tem que aprender a administrar, tem que aprender a organizar, não sei o que, não sei o que. E aí nisso ele direcionou a gente. E aí com isso a gente acabou tendo muito contato com o pessoal do Sebrae. E o Sebrae, ele é um indicativo positivo. Então, o pessoal chegou e falou assim, pô, tô querendo fazer uma matéria. E o Sebrae indicou, por exemplo, a gente para pequenas empresas. E aí a gente apareceu no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que é uma matéria... Cara, depois que a gente saiu no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, eu lembro que a gente recebia, tipo, 2, 3 ligações por dia de gente oferecendo para abrir franquia, por exemplo. Caramba. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque, né? Não, esquece essas histórias de franquia. Então essa é uma das coisas. Mas uma das coisas que pra gente foi muito importante foi sair no Prato Firmeza, que é o Guia Gastronômico das Quebradas. Foi o que eu falei que a Naira Laís fez até o trabalho lá com a gente. Tá me devendo uma visita aqui, ó. A Naira Laís é legal. E assim, como é que foi? Ela foi lá, falou assim, tô fazendo um trabalho e tal, não sei o quê. Eu não me lembro muito bem porquê e tal, mas eu pensei que era um trabalho de faculdade. Cara, bem aí. Teve outros trabalhos de faculdade, legal, a gente conversa e tal. E eles foram lá e fizeram um puta trabalho legal. Eu falei, legal pra caramba, né, mano? Bacana, mano, bonito. Fizeram umas filmagens e tal, não sei o que, boas fotos e tal, e eu achei muito legal. E aí um dia, uns 2, 3 meses depois, a Naira foi lá como cliente. E eu falei, Naira, e aí, mano, pra mim ver o resultado lá do trabalho. Putz, não te mandaram? Não, pode deixar. Quando eu recebi, depois tipo umas 2 semanas depois, eles foram lá me entregar, e eu vi, cara, era um puta livro sensacional. Eu, isso aqui é lindo, nossa, eu nem imaginava, tal, e eu já achei incrível. E esse trabalho era realmente tão incrível que ele ganhou muita projeção. Então, e aí ele começou a sair em matérias. Ele saiu na Folha, saiu na Globo. E um dos lugares que ele saiu foi no Catraca Livre. E no Catraca Livre eles fizeram um trabalho que era o seguinte. Eles pegavam e acho que uma vez por dia ou por semana eles publicavam uma das matérias. Porque eram 20 restaurantes que eles visitaram e faziam uma matériazinha sobre o restaurante. E, cara, sempre que assim, eu lembro que o nosso no Catraca Livre, tipo, tinha 1000 comentários. Bateu mais de 1000 comentários na época. Caramba. E muitos comentários eram assim, tá vendo, essa hamburgueria lá na minha quebrada é muito bom. Nossa, olha, não é que é muito, tipo, alguém marcando, tipo, namorada marcando namorada. Tá vendo, acho que essa hamburgueria é boa mesmo, vamos lá. E aí depois disso foi que começou esse caos de 90 pessoas na fila. Caramba. Com 45 lugares. Então, essas projeções lá já fizeram a gente dar uma explodida. Quando a gente foi pra loja, aí foi quando a gente começou a aparecer, ser destaque em alguns lugares. Aí a gente, no guia do hambúrguer, eles fazem um sistema de votação de público. Aí a gente apareceu por 2 anos. Se eu não me engano, um foi em 9º e outro foi em 6º. E isso também ajudou a projetar a gente ainda mais. Isso em 2 anos seguidos. Era cidade de São Paulo? Ou... na Grande São Paulo. Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. Top 10 dentro da Grande São Paulo. Sim. Do Grajaú. Top 10 da Grande São Paulo é o Grajaú. Isso era algo porque muito... os outros eu imagino que deviam estar ali. Pinheiros, tal, né? Uma que apareceu como destaque, que se eu não me engano ganhou os 2 anos, foi a Jones. Que é lá no Limão. Que é do Júnior e da Aline. Que são pessoas maravilhosas também, incríveis.
Então, que também tem uma história muito parecida com a gente. Ah, é? Essa lógica, tipo, vou montar um negócio porque tá todo mundo saindo daqui do Limão pra ir pra Pinheiros comer e eu quero montar aqui no meu bairro. Então, até nisso a história era muito parecida. Então, isso já deu uma projeção legal pra gente. A gente começou a aparecer em alguns blogs, em blog de comida, sugestão da Folha. Então, aquela guia de lazer da Folha, a gente apareceu. Então, isso tudo foi começando a dar uma projeção muito legal. Aí depois a gente apareceu matéria na Veja, aí as últimas que saíram, né? Então, assim, a última assim, de destaque, a gente saiu no Guia Comer e Beber da Veja, na edição comemorativa de 25 anos. Cara, quase chorei. Caramba, mano. Nossa, maravilhoso, assim, naquela revista ali, ó, ficar em um Aquele perrengue ali de surfar no óleo dentro de casa. Valeu. Então, assim, nossa, aquilo foi incrível, porque você olha ali só hamburgueria super conhecida, tal, que tem mais tempo no mercado, que tá numa região mais central. Então essa foi uma delas. E o Guia do Hambúrguer, ele faz uma projeção de hamburguerias que ele mais gosta. O Marcos faz, que é um cara que trabalha muito com hambúrguer, visita muito hamburgueria, e ele fala assim, vou fazer ele faz anualmente um ranking das hamburguerias que ele indica. Fala assim, tudo que ele fala assim, é uma indicação que eu gosto, você pode discordar, tudo bem e tal, não é uma coisa ali e tal. Não conheço todas as hamburguerias, acho que é impossível as pessoas conhecerem todas as hamburguerias, mas eu vou dar uma indicação da minha. E eu sempre imaginei, cara, quando o Marcos vinha aqui indicar a gente, ele já tinha ido lá, ele sempre falou bem da gente, ele já indicou a gente em alguns outros momentos, mas sempre eu pensava nesse ranking, porque é um ranking mais técnico. Que é o público, quando você aparece no público, cara, é o povo do Grajaú, a galera vai lá, comprar a briga, voltar pra caramba. Às vezes nunca comeu lá, mas... já aconteceu de cliente, assim, tô vindo comer aqui, mas ó, antes de vir comer aqui, eu já tinha votado vocês lá no Guia. E tal. E aí, o afeto, né? Isso, e aí a gente, dessa vez, ficamos em 20º dessas hamburguerias. Né, desse top 50 que ele faz. Então, no top 50, dentre diversas hamburguerias grandes que a gente sabe que ele conhece, e a gente tá ali, putz, é um baita reconhecimento. Então, a gente conseguiu isso. Assim. A gente teve que comprar algumas brigas. Uma delas, por exemplo, era o hábito que as pessoas tinham de relacionar Panchos com um projeto social. Ou, tipo, só é legal porque é no Grajaú. Tá, entendi. E aí, até que chegou num momento... Tanto que, assim, alguém que não tocou nisso em nenhum momento, cota. Só foi lá e falou assim, cara, é muito bom, foi o pessoal da Veja. Assim, o começo tipo assim, o cara tá cumprindo, tá ali porque é cota. Não nem só que é cota, mas é tipo, nossa, olha, o trabalho deles é muito legal. E olha, eles estão no Grajaú, aí você fala, não, mas cara... Sabe, não era no sentido, tipo assim, putz, é um trabalho muito legal no Grajaú, é um trabalho legal, e olha só, os caras estão no Grajaú, e ainda assim conseguem fazer um trabalho legal. Pô, mas tem muita coisa legal sendo feita. E aí a gente começou a discutir muito isso com quem ia conversar com a gente sobre. Não, nós não somos aqui a exceção do Grajaú, nós somos o normal, tem muita coisa boa, tá faltando vocês virem aqui. Mas vocês puxaram o bonde, né? Acho que não vou negar, modéstia à parte, a gente ajudou a puxar o bonde em algumas coisas, mas acho que já tinha muita gente fazendo um trabalho legal, muito restaurante bom. Hoje você tem aí, tá brotando coisa legal aqui dentro, né, porque a galera quer comer aqui dentro, não tem, sabe, atravessar a cidade. Se tem aqui, o pessoal vai gastar. Hoje a gente tem excelente restaurante japonês. Hoje a gente tem excelente pessoal fazendo coisas de comida, então o Show dos Brothers, por exemplo, que tá do nosso lado lá agora. Meu Deus, eu esqueci. Nossa, o Show dos Brothers é muito bom. O pastel da Val. É muito fantástico, bom. Cara. E tá aí há bastante tempo, é um trabalho legal, a entrega é muito boa, tal e tudo mais. Nossa, se eu esqueci, você vai matar. Mas tem um que eu tenho que destacar, a Bololândia. Bololândia. Não conheço. Cara, eu adoro as coisas da Bololândia, eu acho um trabalho incrível, elas têm um cuidado maravilhoso e é um negócio aqui da quebrada. Sim. Então tem outras, a gente pode falar do restaurante da Marlene, a gente pode falar do Café da Ilha, a gente tem muita coisa legal de comida, fora que a gente já falou de outras coisas, a parte artística tal, e tudo mais. Então a gente puxa tá tentando assim, né, toda vez que alguém vem perguntar, a gente fala, não somos o único, nós não somos a exceção, a gente tem uma galera fazendo um trabalho legal. Então, essas são coisas que, felizmente, vem funcionando. E aí vem essas projeções que pra gente... Que assim, você confia no seu trabalho? Confia. Eu sei que eu faço um trabalho legal. Por dentro, você fala assim, não, a gente não precisa de reconhecimento de ninguém, porque a gente sabe que a gente faz um trabalho, são as pessoas que não vêm aqui porque é longe e tal. Aí alguém vem e fala, na verdade você faz um trabalho legal. Você fala, que legal. Mas é uma conquista frequente, né? Eu vou comer um pouco, tá? Fica à vontade. Uma coisa, até pra te dar tempo aí,
você tá sempre buscando, a gente percebe que você tá sempre buscando inovação e tudo mais, e aí de repente você trouxe um trambolho lá, veio da onde? Desculpa chamar de trambolho, mas... Qual, defumador? Veio do Texas, sei lá de onde que veio. Não, aquilo não veio do Texas. A ideia é uma defumadora americana, um modelo americano. A gente comprou numa empresa do interior. Come aí. Fica à vontade. Vou dar uma vozinha aqui. Mas é que, cara, isso entrou numa loucura que a gente tinha na época, que a gente queria fazer tudo. Vamos fazer tudo. O blend é o meu, os molhos sou eu que faço, a sobremesa sou eu que faço, eu logo vou fazer o pão, eu vou fazer o bacon. E a gente falou, vamos comprar um defumador porque o bacon é defumado e não sei o quê. E a gente foi lá e olhou. E aí quando a gente conversou com o responsável, né, do lugar, o dono do lugar, ele falou, não, pô, isso aqui você trabalha assim, assim, assado, não sei o quê. E aí ele começou, a gente falou, meu, dá pra fazer muita coisa, vai ser muito legal, e não sei o quê. A gente comprou sem saber nada. Então Assim, a gente comprou a ideia. E aí depois disso eu fui estudar. E aí eu me apaixonei. Eu adoro defumação. E aí a gente... Só que assim, a gente trouxe uma coisa que no Brasil era um início. Imagina no Grajaú. Então, e aí você trazer uma parada dessa, isso é receita da Simone. Nossa, delícia. Eu sou apaixonado por isso daí. Ó, Simone, eu gosto. Simone. O Pancho tá te elogiando aí. Maravilhoso. Eu adoro guacamole. Guacamole é bom, né? E aí, de repente, você trazer essas paradas, trazer essas inovações. De repente você podia ter aquela expressão, né, de deitar sobre os louros da vitória, né? Sobre os louros da vitória. Não, mas você está sempre inovando, sempre trazendo coisa nova para o cardápio, testando coisas. Tô falando aqui para ganhar tempo. Lembra que eu falei no começo sobre gostar de comer? É isso. Caramba. É um pouco disso, assim, nossa, acho que tal coisa ia ficar muito gostoso, hein? Muitas das coisas que estão no cardápio vem dessa ideia. Acho que tal coisa é muito legal. E não necessariamente um dia não é só nossa. Tem coisa no cardápio que é de funcionário. Assim, um exemplo que a gente dá. Tem um hambúrguer hoje, tem um hambúrguer lá que chama costelinha. A gente faz a costela defumada e tal, né? E coloca num hambúrguer, é um hambúrguer alto. E um pedaço grande de costela. Uma ripa da costela ali. E tal. Só que tem o Caio, cozinheiro tal de lá, que hoje ele tá no pré-preparo, né? Porque ele tava no atendimento. Ele fala assim, é muito grande. Mas, ó, essa ripinha aqui que a gente desfia, você faz um smashinho, coloca, fica, ó, uma delícia. A gente comeu e falou, nossa, é uma delícia mesmo. E aí isso juntou com por quê? Porque tinha que falar assim, mas é muito grande o hambúrguer de costela. E aí você manda um smashinho com a costela desfiada, você está comendo a costela defumada também, numa quantidade menor, numa preparação que ficou gostoso também, porque são coisas diferentes. Na preparação, o hambúrguer alto, ele tem uma proposta, que é você curtir mais a carne ali, né? O sabor da carne e tudo mais. E o smashinho tem a carne, mas smash, então é pra você curtir a crostinha, quase um crocantezinho do que você tá comendo ali. E ele é menorzinho. E aí o restante é complemento. Então eles combinam muito. Então, muito do que a gente vai no cardápio é do que a gente gosta de comer. Então, palito de queijo com ketchup de goiabada. Bicho, nós somos descendentes de mineiro. Né? A gente pensou, falou, nossa, a gente uma vez viu, a gente viu essa receita de ketchup de goiabada, falou, gostoso. A gente fez uma vez, comeu e tal, aí a gente fez um hambúrguer com ela. E aí a gente veio uma vez a proposta do palito de queijo, que era industrializado da McCain, e aí eles mandaram uma amostra pra gente comeu, nossa, aqui com a goiabada, um ketchup de goiabada. Aí a gente fez pra comer, nossa, incrível. Então, vem muito disso. E a defumação, ela é um tanto disso. Por que a gente tem costela? Porque a gente adora costela defumada. Por que tem cupim? Porque eu acho o cupim uma carne incrível. Nossa, fantástico. E além de maravilhosa, ela não é tão cara quanto se eu resolver fazer um brisket americano. Sim. Sabe? Então, essa inquietação é mais porque a gente gosta de comer mesmo. Isso vale pros shakes. Isso vale pra sobremesa. Assim, tem um shake do cardápio que é que hoje em dia... Ele não é o que mais vende. O que mais vende é o de Nutella. Mas é um dos que mais vende... Que ele é de ovo maltine com ninho em pó. E ele é uma receita de um cara que dá consultoria financeira pra gente. Assim, eu acho que um shake
de ninho com ovo maltine ia ficar uma delícia. E a gente fez lá e falou, realmente, Eduardo, fica uma delícia. Vai estar no cardápio. Caramba. E tá no cardápio, porque a gente fez lá pra comer e ficou uma delícia. Assim, tá uma delícia, fica gostoso. Não, é viável, porque também tem essa relação. É viável financeiramente ou eu vou ter que cobrar os olhos da cara? Tem essa relação isso, de pensar, né? Isso. Eu falo, não, é viável, acho que ele vai ser até um shake legal, porque ele viaja legal pro delivery e ele tem um preço legal. Aumenta no cardápio. Então, essas nossas inquietações tem um pouco disso. É um pouco da gente gostar mesmo de fazer, gostar de comer. Então, e tem uma coisa aí que a gente, você entra ali, você começa a olhar, tá em todos os detalhes, na questão, você traz muito da cultura na música, a playlist do Punch no Spotify é uma coisa diferenciada, né? Você tem ali, por exemplo, quando hoje você tem lá, você tem ali o tablet na mesa, quer dizer, não tinha necessidade daquilo, mas a experiência que você tem ali, você tem o tablet, você escolhe tudo ali. Então vocês estão preocupados sempre em inovar, né? Eu acho isso muito louco. Porque vocês estão aqui no Grajaú. A gente merece ter essa experiência, né? Então, acho que o inovar ele entra na mesma lógica da comida. Uhum. Essa questão dos detalhezinhos, então assim, agora tem o Wilson lá, por exemplo. O Wilson tem bastante tempo já. Mas as decorações a gente muda por inquietação mesmo. Tipo, acho que já deu essa parede aqui, né? Vamos colocar uma coisinha nova? E aí o que eu queria fazer? Que detalhe que eu quero fazer? E isso é meio natural pra gente. Então não é nem... Não falando que não seja importante pensar nisso, muito pelo contrário. Acho que todo mundo tem que pensar muito. É muito complicado quando você entra num lugar em que você vê que ele é muito... Porque assim, tem situações. Tem lugar que você vê que ele é novo e mal cuidado. Uhum. E tem lugar que você vê que é cuidado, mas é muito antigo. Então a pessoa parece que ela nunca inovou. Sim. E assim, tem coisa que se encaixa, mas tem coisa que não. E a gente tem essa coisa de se inquietar mesmo ali, querer mudar. Então pra gente é meio naturalzão mesmo, assim, só flui. Mas tem um lance assim de trazer elementos de trabalhos de gente daqui, isso é uma coisa proposital? Na verdade foi natural, assim. Por exemplo, teve uma época que tinha um papel de como é que chama, do pessoal da imagem, né? Isso. Na verdade, assim, é um jogo americano que ele muda. Isso, que a Regiane tá devendo, tá atrasado. Por falta de tempo, porque não dá um trabalhinho, né? Mas é uma coisa que você tem que sentar ali e se organizar pra fazer. Porque assim, isso começou da seguinte forma. Na lojinha, a gente no início ali e tal, casa cheia. E no começo a gente tava meio que aprendendo, então o hambúrguer muitas vezes demorava mais do que deveria. Então a pessoa às vezes ficava 20, 25, 30 minutos esperando um hambúrguer. E aí a gente tinha um jogo americano que ele era só um monte de folha. E aí tava um conhecido meu, que é o Rodrigo, que é arquiteto, e ele tava lá com a bolsinha dele de canetinha e lápis. E aí ele sacou e começou a pintar. E aí a Regiane olhou e falou assim, cara, tem coisa aí. Acho que esse é um bom passatempo. Aí a gente começou a colocar lápis de cor para as pessoas pintarem. Mas, cara, tem um desenho ali meio cru, que era só um monte de folhinha que a gente tinha para preencher ali mesmo no jogo americano. Vamos começar a colocar a arte dos outros. E aí, primeiro a gente chamou um menino que fez a arte do cardápio. Então ele fez uma arte, a gente colocou. E aí nisso a gente começou a chamar outros artistas. Que era muito artista que a gente já gostava muito. E no início foram os artistas que a gente conhecia. Depois, felizmente, começou a chegar uma galera que também começou a falar, pô, posso colocar? A gente, pô, legal, vem aí. E aí isso é uma forma da pessoa interagir com a arte ali, porque ela tá pintando a arte de alguém. Ela vai interagir com aquilo, é uma relação... Alguém daqui. Normalmente alguém daqui do Grajaú. Então foi natural no sentido de que, putz, tem muito artista. Eu gosto, assim, tem uma questão pra mim, isso foi muito pessoal mesmo, que é assim, quando eu comecei a me perceber mais o quão artístico é o Grajaú em relação ao grafite, eu comecei a me perguntar por que eu não vi antes. Putz, por que eu não reparava nisso antes? Cara, é um negócio incrível. E aí um pouco de colocar isso no jogo americano e alguns detalhes da casa, era uma forma de falar assim, meu, tá vendo? Isso aqui é muito legal. Você tem que ver, você tem que conhecer. Isso aqui é muito bom, tem muita gente muito boa. Veja isso aqui.
E aí dá um desespero, não dá? De Dá. querer mostrar, ô, vem cá, vem ver isso, vem. Sim. Meu, como é que você não viu isso ainda? Corre aqui. Então, e rolou um pouco. E aí isso começou a ser natural no jogo americano e a gente começou a fazer sempre e tal. E isso fluiu. E aí nas paredes, na decoração, é meio que aquela coisa de você pensar, né? Então, assim, hoje a gente até soltou um vídeo mostrando a parede que tá o Tim Maia. Sim. Na abertura, né? Eu até filmei ali aquela parede, ela é linda. E ela é de um artista daqui, do Queiroz. Uhum. Assim, e... Tanto que o texto do vídeo é pra enaltecer o trabalho do Queiroz. Porque é muito bom. Eu acho o cara genial, acho o trabalho dele incrível. Então ela é um pouco dessa coisa de mostrar isso, assim. E os Por isso artistas... que a galera demora sentada ali, né? Não, e até assim, por que Clube do Berro, por exemplo, lembrando deles, por que eles estão no playlist? Não é porque... eu quero colocar alguém no Grajaú. Não, porque eu tava... Quando eu vou montar o playlist, eu coloco o que eu tô ouvindo. Sim. E eu tava ouvindo muito o CD deles. Uhum. E, cara, pra mim foi muito natural. Putz, a música é muito legal, sim. E, óbvio, você tem uma questão de pensar na música se ela combina com o ambiente também, né? Eu gosto de um metalzão pesado, mas não vou colocar lá. Então é muito de saber que vai família, saber que vai idoso, saber que vai criança e tudo mais. Então putz, isso aqui acho que se encaixa legal aqui com a casa. E a gente pensar no playlist nisso, e por que não colocar um artista do Grajaú? Por que não colocar Naira Laís? Por que não colocar o Clube do Berro? E assim, e por aí vai. Por que não ter um disco do Pagode da 27? Lá para ouvir. Né? Então, foi natural. Essa foi uma coisa natural. Pra gente é muito isso. Entra no que eu falo assim, a lógica do Punch House, casa do Punch, ela tem essa lógica de ser um pouco a minha casa. A sua casa. E a minha casa é no sentido de que é um pouco do que eu gostaria, que eu gosto mesmo. E, inclusive as músicas, inclusive esses artistas. Porque, assim, sim, tem esse lance. Que na decoração da minha casa mesmo, né? Não da Punch, da loja Punches, tem essas decorações. Tem decoração com o trabalho da Vanessa. Eu tenho um quadro do Queiroz que eu adoro, que ele fez pra loja, na reforma levei pra casa. Então não é, nossa, coloquei aqui porque eu acho que é muito legal o trabalho de divulgação, que acho que isso ajuda muito pouco, inclusive eu acho que infelizmente é pouco, mas acho que isso ajuda em divulgação, mas não é por causa disso que tá lá, é porque eu gosto. Então, exatamente, eu acho que o ambiente o projeto como um todo transmite muita verdade. Entendeu? É o que eu falei lá no começo, e é nesse sentido que eu falei. Seria muito mais fácil você seguir o caminho, aquela fórmula que todo mundo segue, e você daria resultado também, né? Mas não, você insiste em ter o seu toque, ter a cara de vocês. E é uma aposta, né? Acaba sendo uma aposta. Sim. Né? Eu acho que assim, é importante, pensando para empreendedor, né? Normalmente. Eu acho que é muito importante você ter a sua cara no negócio. Mas também é muito importante você entender o que o seu público quer. Sim. A gente tenta muito pensar nesse equilíbrio. Sabe? Porque não adianta, sei lá, eu gosto de coisa apimentada, por exemplo. Não adianta eu colocar coisas super apimentadas lá e meu público não gosta. Sim. Porque... Então, assim, o pessoal que só vende hambúrguer ao ponto. Cara, é cultural comer carne bem passada. Se você vir uma carne ao ponto pra minha mãe, ela vai achar cru. Então, assim, aí você ou não, porque eu só sirvo ao ponto, porque senão... Cara, não tô falando, não é uma crítica a quem faz isso, é uma crítica de entendimento do meu negócio, do meu público. Exatamente. Eu gosto de comer ao ponto, até mais fácil de fazer, porque é menos tempo, você tem que ter cuidado. Porque, assim, é difícil fazer uma carne bem passada. Porque você pode fazer, mas você fazer uma carne bem passada e ela manter sabor e suculência é difícil. É difícil, Entende? Então, você acertar esse feeling é difícil. É uma coisa que a gente tem dificuldade com a equipe. De treinar a equipe, de pensar isso. Então, são coisas que você tem que entender o seu público ali também. Então, a gente tenta muito esse equilíbrio, né? Então, putz, é o rap. Não, por exemplo, eu gosto muito do Clube do Berro. Mas a música que é lá do Clube do Berro não é a minha preferida. Mas eu acho que ela combina muito com o espaço. Tudo isso, Então, são detalhes que a gente vai pensando. É esse meio termo, assim. Que eu acho que, assim, ter um negócio... Que nem eu falei, né? Eu não sou empreendedor. Quer dizer, esse termo é meio estranho, né? Eu não sou eu que vou falar como é que é o termo. Assim. Eu não me vejo como um grande empreendedor. Entendi. Mas eu tenho que pensar que o meu negócio ele é um empreendimento. E no fim das contas, ele tem que pagar as contas, né? É inegável isso. Então você tem que ter esse equilíbrio. Mas ao mesmo tempo, você tem que dar a sua cara pro negócio. Porque aí você vai dar uma identidade. Se não for para você fazer isso, é melhor ter uma franquia. Exato.
Eu acho que tem mais sentido uma franquia, é mais correta. A franquia te entrega tudo isso ali. E muitas vezes a franquia tem essa identidade, tipo, o Outback é franquia. Sim. Mas ele tem a identidade dele. Se você não está disposto a fazer isso, talvez seja melhor ter uma franquia. É. E aí você, falando em franquia, você levou o nome Punches pro lado de lá. Pra Vila Olímpia. Como é que foi isso? Então, o projeto da Vila Olímpia foi o seguinte. Eu conheci o Flávio, que é o responsável pelo espaço, pelo beco, né? Beco da Vila Olímpia. E o Flávio é mestre cervejeiro. Tanto que depois a gente conversou, tal, não sei o que, hoje em dia. É o chopp dele que tá engatado na Pantes, por exemplo, tal. E a gente fez amizade, deu super certo, o papo fluiu ali e tal. E tudo mais. E aí ele tava encaminhando o projeto do beco da Vila Olímpia. E aí ele um dia chegou assim, falou, putz, mano, eu preciso ir aí pra gente conversar. E aí você fica meio tipo, nossa, né, mano? O cara quer conversar comigo, é meio estranho. E aí ele sentou com a gente, conversou, só que assim, já tinha conversado com ele outras vezes, uma pessoa super agradável, super gente boa. E aí ele foi e falou assim, ó, tô montando um espaço, é assim, assim, assado, vai ter, voltado pra cervejeiro, né? Voltado pra cerveja e tal, e eu espero que lá vão ter alguns containers de comida. E dentre eles é hambúrguer, eu não consigo pensar o projeto sem você. Caramba. Cara, minha primeira ideia foi, não quero ir pra Vila Olímpia não, hein? Não quero ir pra Vila Olímpia e tal, fiquei meio com isso na cabeça, assim, ele falando, explicando o projeto, não é muito a minha, não. Porque tava nesse momento que eu falava, putz, eu já não tô no Grajaú, eu queria ir mais pra dentro, eu vou pra Vila Olímpia. Só que assim, o Flávio ele falou de uma forma tão, tipo, putz, o projeto é assim, eu acredito muito, vai ser muito legal e eu confio muito, acho que vocês vão dar super certo. E é tipo isso, assim, eu não consigo pensar o projeto, a parte do hambúrguer sem ser com vocês. Ficou quase um impossível dizer não pro cara. Entendeu? E ainda bem que eu não disse não, porque o projeto é muito legal, eu acredito muito na ideia, eu acho que é assim... Você já viu como é que já foi lá alguma vez? Não, eu vejo só por foto. Então, assim, lá é um espaço que ele é voltado, então, assim, logo em uma das entradas, porque tem duas, né? Na rua principal, com mais movimento, que é da Ramos Batista. Então, você entra, tem um container com 20 torneiras de chopp. Variados. Que não são os mesmos sempre. Então, eles mesmos vão rodando. Então, não é os 20 que você vai lá toda semana e tem 20 pra você escolher. Não, você vai numa semana tem 20, na outra semana... Desses Caramba. 20 saiu 10, entrou novos 10 e vai rodando. É pra quem quer experimentar mesmo, né? Isso. E aí, além disso, temos a gente como hamburgueria. Tem um restaurante espanhol do Leandro, que é um cara que eu fiz amizade por causa desse espaço, virou meu amigão, assim, tal, tudo. Tem um restaurante mexicano e um restaurante japonês. E, cara, é um lugar aberto. Ele tem muito dessa coisa dos detalhes. Então, assim, a decoração que você vê na árvore, por exemplo, feita a crochê, foi a mãe do responsável do espaço que fez. Também. Então, tem investidor, tal, uma galera, mas assim, ele tinha muito proposta, essa cara. Né? Inclusive os grafites de lá foi feito por um cara daqui da região. Quem tô tentando fugir, tô tentando me lembrar o nome dele. Em algum momento eu lembro, eu falo. Tá bom. Porque eu também gosto muito do trabalho dele. Depois você mesmo que você não lembre, você me passa, vai aparecer aqui agora, nesse momento. Ó. Inclusive com a arroba dele, pra gente não cometer injustiça. Isso, boa. E... Então, assim, isso, cara, foi muito importante pra gente. Porque ele também ajudou a gente a dar projeção pra Punches. Porque uma galera falou assim, putz, mano, legal pra caramba. Pô, vocês estão no Grajaú. Mó rolê. Porque, assim, tem um detalhe que a gente não se liga. Que pra gente é muito comum sair do Grajaú e ir em Pinheiros, longe. Mas se um cara do Morumbi, que não é tão longe, tiver que vir pro Grajaú, pra ele é muito longe. Porque ele tá acostumado a sair dali pro Pinheiro, é muito perto. A distância é a mesma, né? Mas pra ele é muito longe, entendeu? Então tinha muito isso. E na Vila Olímpia, uma galera começou a ter mais acesso. Começou a ir mais lá, começou a ver, começou a ter uma projeção maior, né, pra gente. Então foi muito importante pra gente estar lá, fora que eu acho o espaço uma delícia. Aparenta ser muito legal, muito gostoso. O espaço é uma delícia, você vai... Uma experiência, A experiência é muito legal. legal. A moda agora é isso, né, experiência, né? Isso. Não, eu acho que é importante mesmo, e o espaço te entrega essa experiência legal. Então assim, uma das coisas que eu falo pra todo mundo é assim, você consegue imaginar um lugar que se você for, você, sua mulher...
seu filho, e você quiser hambúrguer, ele mexicano, e ela quiser comer comida, vocês conseguem sentar na mesa e pedir da mesa. Você não precisa cada um em um container. Você só vai sair da mesa pra você pegar o seu chopp, porque é você que se serve. Que aí você vai escolhendo. Se você quiser, tipo, servir 50 ml pra experimentar, você serve só um pouquinho, experimenta, porque é muito chopp. É diferente. Uhum. É legal você servir, mas também, assim, eu gosto de pensar muito que, assim, putz, você pega um chopp lá que é, sei lá, uma sour, que é uma cerveja que as pessoas não estão acostumadas. Que ela é ácida e tal e tudo mais. Se alguém não tá acostumado a mais, se você for lá pegar um copinho desse, você vai ficar puto. Porque você não gosta. No normal é as pessoas não gostarem. É aquele lance de crédito? Você coloca um crédito Isso, você coloca um créditozinho no cartão, se serve ali. Bom saber, ó. É bem bacana lá. Então eu gosto voltar muito. A tomar cerveja, eu vou lá. Não, gosto muito do projeto, gosto muito do espaço, gosto muito das amizades que eu fiz lá, inclusive. Então o Leandro de Espanhol virou muito meu amigo, assim, de a gente trocar figurinha sempre, tá sempre conversando. O Cláudio, que é o responsável pelo mexicano, também, tô sempre lá, adoro bater papo com ele, tá uma pessoa maravilhosa, super divertida. O Flávio é alguém que eu já tinha amizade antes, mas só corroborou isso, né, do quanto a gente tem uma relação legal, de conversa ali, de pensar em projetos e tal e tudo mais. E então pra mim foi muito importante, mas eu confesso no começo eu tinha um certo, não é muito a minha. Voltando até aquele negócio que você falou de franquia, porque a gente não pensa muito, não vou falar que não, nunca, né, porque não sei, mas pro que a gente tem como proposta do que a gente quer pro negócio e pra vida pessoal, a minha ideia não é abrir franquia, não é ter franquia, não é ter um monte de casa também, não é muito parecido com o que a gente tem hoje, na verdade, assim, porque, putz, é um legal que a gente tá mais próximo, a gente consegue criar essas loucuras assim. Agora com franquia, como é que eu vou criar? E replicar isso vou replicar isso pra um monte de lugar. Vou fazer sanduíche de azeite e amanhã vou fazer hambúrguer com não sei o que, diferente e tudo mais. Imagina eu replicar isso num monte de lugar. Na Vila Olímpia a gente tem dificuldade de replicar. Porque é um container. Sim. Então é você uma não tem cozinha, os recursos não que tem você recurso, tem lá, não né? tem espaço. Vem na loja e fala, vou fazer um defumadão aqui, ó, hoje vai ter isso aqui pra comer, cara. Vem na loja aí, come, a galera vai lá e come. E é bacana isso. Então, inicialmente não, porque já faz bastante tempo, né? A gente não pensa muito em franquia, por exemplo, não. Mas o projeto da Vila Olímpia, da forma como ele veio, acho que assim, é que da Vila Olímpia não foi assim, nós fomos atrás de um lugar e tudo mais. Foi um convite que veio e você fica, putz, pô, legal, vamos lá, vai ser bacana. Vamos... Estamos abertos a novas experiências, Isso. né? Acho que assim, putz, convite para ir para shopping, franquia, clube, condomínio, a gente já recebeu, não muito poucos, a gente recebeu alguns já. Isso é reconhecimento também, né? Também. Mas a gente sempre tem muito essa, putz, cara, o que a gente consegue entregar? Qual a experiência que a gente entrega aqui, né? O que a gente consegue fazer disso? E você consegue levar para lá o nome do Grajaú? Ou é mais complicado? Assim, lá tem uma questão de que lá uma boa parte, acho que a maior parte dos clientes são clientes do espaço. Que aí comem punches. Né? Mas tem uma galera que vai por causa da Punches. Acho que a gente consegue ter orgulho disso, sim. Tem muita gente que trabalha lá e mora aqui. Também. Muita gente que trabalha lá, muita gente que viu a gente nessas projeções, que viu a gente na Veja, que viu não sei o que, e o cara não vai vir no Grajaú. Mas tem um na Vila Olímpia, rapidinho, vou dar um pulo ali e tal. A pessoa chega, às vezes ela não come só hambúrguer, às vezes ela fica na cerveja, conhece todo o espaço como um todo, que é muito legal. Mas a gente consegue trazer essa clientela que olha isso. E é muito legal, porque assim, o pessoal fala muito isso. Putz, da hora, né? Putz, mas a matriz é lá no Grajaú. Mas eu vi na página, tem shake, tem sobremesa, não sei o que. Putz, só lá na matriz, aqui não tem. Porque é um container. É um cardápio. É um cardápio bem. Pra caber num container, digamos. Né? Pra caber num container é um cardápio mais enxuto. É só uma degustação. Então assim, a gente faz lá os sanduíches de AZ, né? Não dá nem todos dá pra mandar pro container. E aí o cara fala, mas eu quero, não sei o que. Então, só na quebrada, mano. E aí tem muito cliente que vem. Avenida Manuel Alves Soares, número 404. 404. Isso, então funciona pra legal. trazer essa galera, Interlagos. Interlagos. Não lembro. Não, mano, Mas é Grajaú. É Grajaú, mano. Aliás, uma grande injustiça que eu acho que isso tem que ser reparado, né? O Sesc Interlagos não é Interlagos, é Sesc Grajaú. Sabe que eu vi você falando isso com o pessoal do Confim Fan? E eu nunca tinha pensado nisso.
Ele não tá nem um pouco perto de Interlagos. Não, tá no meio do Grajaú. E, cara, o Sesc é um lugar incrível, né? Fantástico. É um lugar incrível. Tá aí, é um lugar que eu frequento muito pouco. Na verdade, eu frequento muito pouco. Faz anos, muitos anos que eu não vou lá. E é um lugar que eu me lembro, assim, eu lembro uns campeonatos de escola, de futebol. E, na verdade, eu jogava basquete, nunca fui bom em futebol. Que era disputado no Sesc. Pernas esquerda. 2 pernas esquerda, total. Não, no máximo era goleiro. Goleiro é fim de carreira. Não, e assim, cara, eu acho que essa questão da loja, eu acho que é muito legal, não vou negar, é bem legal fazer a galera sair do Morumbi e vir na Punch. Quem atravessa a ponte são vocês. É isso. Quem atravessa a ponte é a galera, não é a gente. É um sentimento de vingança. Não, isso vem muita gente de fora, gente de outro estado. E sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E assim, pra todo mundo, eu ainda falo, cara, aproveitou os grafites ali na região, ali, perto das estações de trem e tal. Mano, aproveita, cara. Se você quiser dar uma estendida ali, renovar ali os do Grajaú. Tem um tempinho, mas tá legal, vai lá. Então tem bastante coisa também. Fantástico. E o que temos assim de planos pro futuro? Tem alguma coisa em mente que pode dar um spoiler? Tem um spoiler aí que tá atrasado, na verdade. Não era pra ser spoiler, era pra estar rolando. Do outro lado da ponte a gente tem um espaço que a gente monta o pré-preparo. E é o estoque. Porque assim, antes da pandemia, a gente estava se preparando para montar um delivery. E a ideia era que o delivery fosse fora da loja. Porque não tinha delivery até a pandemia. Certo. Só que quando a gente montou lá, organizou, aí montamos o pré-preparo pra lá. Porque assim, hoje tem parte da equipe, né? A equipe do pré-preparo chega às 8 da manhã. Fazer molho, fazer costelas e tudo mais. Quando a gente conseguiu passar o preparo para lá e o estoque também para lá, principalmente por causa do delivery, porque assim, delivery, embalagem ocupa muito espaço e você não consegue comprar para toda semana, você tem que comprar uma quantidade grande, né? Gráfica, né? E a gente conseguiu pegar o espaço que era o estoquezinho da loja e ampliar a cozinha. Então lá hoje em dia é delivery, loja e delivery. Então delivery também sai da loja. E esse espaço ficou, só que ele era um restaurante, ele tem estrutura de um restaurante. E a gente falou assim, cara, dá pra montar alguma coisa aqui. Provavelmente, vou dando provavelmente, mas quase certeza, 99,9% de chance que a gente monte uma casa. Não vai ser uma casa de defumação, vai ser uma coisa meio bar, meio defumação. Então a ideia é, sabe todas as ideias mirabolantes que eu tenho com defumador ali, que nem tudo dá pra enfiar no punches? Você vai colocar ali. Eu vou colocar a gente vai colocar no bar. Além de, é que assim, tô falando de mim, mas a gente tem cozinheiros muito bons na punches. Hoje o pessoal do pré-preparo, assim, o Célio super, a gente brinca, é o Super Célio. Super Célio, por exemplo, o Caio, o Alan estudou muito defumação. O Célio o Caio tem formação de cozinheiro, já é cozinheiro, já trabalhou em restaurante. O Célio tem 300 anos de restaurante também. E essa é uma galera que também tem suas ideias ali e tal, né? E a gente quer juntar todo mundo aí, fazer um monte de ideia, fazer um cardápio variado e brincar com isso. E aí ter torneira de chopp e vai ser meio que uma brincadeira nossa. Caramba. Óbvio, vai ter costela defumada ali, né? Também, costela inteira. E vão ter algumas outras coisinhas que a gente vai brincar, algumas entradinhas, a gente vai se divertir com isso, vai ser quase um lazer ali. Assim fica difícil manter a linha, hein? É que aí entra de novo no que a gente faz pra punches. Um monte de ideia que a gente tem, quer fazer, nem todas elas cabem na punches. E por que não, vamos montar, putz, tem uma estrutura aqui, ó, tem um em ponto, vamos montar um bar. Já é nosso laboratório, a gente vai se divertir Punches com isso. Lab. Não, lá vai se chamar Defumação Brasileira. Show. A ideia é porque assim, teve uma coisa que a gente aprendeu, quando a gente começou com essa coisa de defumação, era tudo muito gringa. Então tem um brisket, que é o peito bovino defumado. Tem o pulled pork, que é copa lombo defumada e desfiada. Só que assim, a gente, por exemplo, colocou no cardápio... Claro, aqui estão algumas receitas. É o meu Google, é o Google do meu celular, relaxa. Então, assim, a gente foi e colocou tal coisa com pulled pork e não vendia. A gente falou, mano, isso aqui é maravilhoso, por que as pessoas não gostam? Porque tava escrito pulled pork. Aí um dia a gente falou assim, vou colocar copa lombo defumado e desfiado. E aí, estourou de venda. Então, assim, comercialmente tem esse sentido. Mas a gente também tem tipo, eu vou ficar fazendo brisket. Brisket é uma delícia. Mas cupim é muito gostoso.
E é mais barato. Porque se você for comprar um corte do brisket, só por estar o nome brisket, ele vai estar o dobro do preço do que um peito. Então, assim, não que não vai ter peito. Vai ter peito, mas vai estar lá, peito bovino defumado. Então, a ideia de brincar com defumação brasileira a gente brincava que era defumação brasileira Herbert Richards. Entendi. Tá ligado? Show. Versão brasileira Herbert Richards. Richards. É o defumação brasileira Herbert Richards. A gente vai brincar, se divertir um pouco com isso. Então, é tanto de pegar essas coisas gringas e dar uma brasileirada, como pegar coisas brasileiras e às vezes colocar um toquinho de defumado. Então, a ideia é sempre dar essa brincadeirinha Inovando com de novo. isso. Cara, de novo, não é um inovar, é se divertir com o que a gente gosta. Fantástico, fantástico. Mano, assim, putz, já era fã do trabalho, né? E agora trocando ideia com você, é a primeira oportunidade que eu tenho de falar. Normalmente quando eu te via lá era só, né? Quando eu te via, né? Porque nem sempre você tá lá, né? E às vezes eu tô preso na cozinha, né? Sim, né? Então não nem mal passa. Mas virei fã seu, cara. Que história. Assim, agora a gente entende o porquê do negócio funcionar, do negócio ter essa cara. Agora tá justificado, né? Muito bom trocar ideia com você. Agradeço aí a generosidade de você. É horário de trabalho, né? Hoje é mais tranquilo. Hoje é tranquilo. De estar aqui com a gente, trocando ideia, de dividir a sua história com o nosso público aí, né? E de dividir essa vontade de fazer, de receber as pessoas. Eu acho que isso está muito claro. É um comércio, né? É um empreendimento, mas eu acho que está muito claro que ali o objetivo é receber as pessoas bem, né? Sim. Putz, muito obrigado por te receber. Obrigado pelo convite. Obrigado por me receber na sua casa. Obrigado, Murilo, com a cara de bravo. Ele é. O cara é bravo, o cara é bravo. Eu tenho medo. Obrigado pela comida, que estava excelente. Obrigado. E, cara, é isso, mano. Eu acho que quem quiser ir na Punts também, assim, quem estiver montando um negócio, quiser trocar uma ideia também, a ideia é fortalecer com todo mundo. Quem quiser, o que a gente puder fortalecer com a galera, no geral aí, na medida do possível. Às vezes a gente não consegue atender todo mundo. Eu devo um monte de visita para um monte de gente que tá fazendo um trabalho legal e eu falo que eu vou lá e eu não consigo ir, eu me enrolo e tal. Tanto que eu acho que assim, é muito bom. Acho que com você rolou isso, né, Reg? Vamos marcar, e vai indo. E de cara aceitaram, mas até encaixar. Eu falei, Reg, mano, define uma data e fala, vai que aí eu excluo esse horário e eu tenho que dar um jeito de ir. Porque é meio complicado. Essa reforma era a reforma pra gente tava montando o que vai ser o bar, né? E reforma é complicado. Reforma é tenso. A gente tá em reforma aqui desde que eu fiz isso aqui em cima. A reforma é tenso demais, gente. Meu Deus do céu. Mas a ideia, cara, eu cria do Grajaú, mano. E o Grajaú é esse fortalecimento. A ideia é conversar com todo mundo. Eu adoro. Você viu que eu falo muito? Né? Falamos. Falamos muito. Eu adoro conversar, assim, sempre que eu posso, tô aí pra conversar com todo mundo. E é sempre bom conversar com pessoas legais. Inclusive com o Murilo, mesmo ele sendo bravo. É isso, cara. Mano. Cara, obrigado por me receber mesmo. Valeu mesmo. É isso. Valeu e até a próxima. É nóis, valeu.